Boa noite! Já estamos online para a galera do replay. Boa noite, Débora Carvalho. Seja bem-vinda! Como é que vocês estão? Vamos entrando, vamos entrando. Hoje a live vai ser muito massa. Vamos entrando. Oi, pessoal! Boa noite! Nessa, hoje é o dia certo para a gente conversar sobre isso. Boa noite, Cláudia. Vamos, gente, vamos entrando. Que hoje o dia é para a gente conversar sobre endometriose, tirar nossas dúvidas, né, falar sobre alguns mitos, né, sobre a endometriose. Quem já trouxe o caderninho aí, quem não trouxe, aproveita para anotar aqui as dicas, né, tudo que for falado. Boa noite, Júlia. A live hoje é com o Dr. Tomio. Oi, boa noite, boa noite. Ele já tá aqui, eu já vou adicionar ele, tá, gente? Pra gente começar a live. E a gente já vai conversando, tá bom? Boa noite. Vamos entrando, compartilha aí com quem, né, tem interesse no assunto. Boa noite, Boa Ana. noite. Tá me ouvindo? Tudo bem? Tô ouvindo super bem. E você? Eita, peraí, ainda não tô ouvindo. Peraí, só um minutinho. Pronto. Agora? Tô ouvindo bem. E você, tá me Ah, ouvindo bem? não, é que eu tinha botado o microfone, só que ele atrapalha eu ouvir. Então vai ter que ser Entendi. no gogó. Entendi, Deixa entendi. aqui só de... Boa noite, Então tá doutor bom. Tomio. Tudo bem, Ana? Muito prazer falar Tudo. assim no vídeo, né? A gente não se conhece pessoalmente, a gente só E, trocou umas mensagens, conversou um pouquinho, mas muito prazer meu aqui estar presente com você para poder compartilhar um pouco de conhecimento, esclarecer dúvidas, esclarecer mitos aí sobre endometriose. Tá muito feliz de poder trocar, fazer essa troca com você e com todo mundo que está nos assistindo aqui. eu que agradeço, doutor Tomio. Estou muito feliz, né, com essa live. Eu tenho uma curiosidade sobre, né, sobre, no caso, você, porque logo que eu fiz meu perfil, né, aqui da Convivendo há 2 anos atrás, o primeiro médico que eu tive assim um contato, né, que gostei das lives, de todo o conteúdo foi você. E aí eu lembro que eu disse assim, rapaz, se esse negócio aqui der certo, um dia eu vou fazer live com o Dr. Tomil. E cá E que bom estamos, que esse Ana, dia e cá chegou. estamos. Que legal, Ana. Você, a sua esposa também, eu gosto muito do conteúdo. Então eu fiquei muito feliz, né, com essa possibilidade da gente conversar mais sobre o tema. E aí, Uhum. vamos conversar mais hoje, né, sobre não só os mitos, né, mas as dúvidas das meninas. Geralmente, assim, quase que diariamente vem muitas dúvidas, e aí nada mais que um profissional como você, né, com a competência para a gente conversar sobre isso. E aí, quer falar alguma coisa antes ou a gente já vai logo para as perguntas? Bom, eu acho que, né, o primeiro agradecer, tá, Ana, também pela essa oportunidade, né? É uma honra estar aqui com você, tá? E esse mês, principalmente de março, né, é um mês super importante, relevante quando a gente fala sobre endometriose, porque é o mês mundial de conscientização sobre essa doença, né? E sabemos o quanto que ainda existem muitos mitos de fato, né? Muitas dúvidas vindo de todo mundo, não só de pacientes, mas mesmo de profissionais de saúde relacionados a essa doença que muita gente considera misteriosa, né? E então é muito importante realmente que a gente faça mais e mais pessoas façam também esse trabalho de espalhar informações corretas, né? Trazer conscientização para o maior número de pessoas possível, porque boa parte da ajuda já vem da parte da educação da informação adequada, né? Ter informação adequada acalma a alma, né? Eu diria assim, porque muito dos medos que vêm com essa notícia de ter endometriose, será que eu tenho endometriose? Isso acaba assustando muita gente, né? E o susto, esse medo que se cria, acaba contaminando não só
as emoções, mas às vezes a parte física, inclusive, a parte espiritual dessa pessoa. E isso por si só já pode adoecer mais ainda a paciente. Tá? Então, trazer informações, né, seja por profissionais de saúde, seja por outras mulheres que têm endometriose, né, é sempre de muito valor. Tá? Então, tudo que a gente tem feito aqui, que você tem feito no seu trabalho também, Ana, isso vai junto num propósito, né, que é mudar o futuro de todas as mulheres, né? Não só das pacientes que já sabem, mas de todas as mulheres que eventualmente venham saber desse diagnóstico no futuro. Tá? Então, estou muito feliz, de fato, tá, de poder estar aqui. E, Ana, faz muito tempo que eu não faço live, tá? Porque está tão corrida a vida, né? A gente está com tanta coisa associada, né? E, puxa, tô adorando voltar aqui. Talvez esteja um pouco enferrujado, tá, gente? Mas estou adorando voltar aqui para trocar mais informações com vocês. Já tinha também um tempinho que eu não fazia live. Geralmente eu trago algum convidado. Eu tenho ainda um pouco de vergonha de fazer sozinha, né? Mas eu fico feliz que eu também tenha voltado justamente, né, com essa conversa com você, né? Mais maravilhoso não tem como. Pois é. E Excelente. sobre isso que você falou, doutor Tomil, sobre o diagnóstico ser um problema, eu entendo, né, como portadora, que quando a gente descobre que tem uma doença que não tem cura, uma doença que a maioria das pessoas já acreditam que você precisa falar, retirar o útero, né? Acredito que você vai ter uma vida de dor para sempre, assusta, né? Assusta pra caramba. E foi justamente, né, por esse motivo que eu criei o perfil, porque quando eu comecei a ter uma qualidade de vida, fui opa, dá para viver bem, dá para ter, né, essa qualidade de vida e eu preciso falar isso para as pessoas, né? Além de poder compartilhar isso, também ver, né, outras portadoras de endometriose e trabalhar em comunidade com isso, né? Porque acaba que vira uma comunidade de portadoras, de pessoas que também estão em busca aí, né, de viver bem e viver com a endometriose, né? Conviver com a endometriose. Deixa eu ver aqui. Exato, Ana. E eu queria aproveitar já para puxar isso, né, que você comentou, né, que a gente ouve muito, né, que quando a gente sabe de uma doença que não tem cura, né, eu já vou começar com um tema super controverso aqui, né, que é a temática da cura, né, porque realmente quando a gente ouve, qualquer pessoa ouve que tem algum problema de saúde que não tem cura, obviamente Uhum. isso mina qualquer tipo de esperança que a pessoa tenha, né. Mas o conceito da cura é relativo, né? Porque, obviamente, todo mundo almeja, né? A gente quer um conceito de cura de se livrar em definitivo de um problema, de uma doença, por exemplo, né? Mas se você for ver realmente o conceito de cura, não é necessariamente se livrar em definitivo de uma doença, porque a saúde não é a ausência de doença, né? A cura está muito mais relacionada a restabelecer a saúde e não necessariamente se livrar em definitivo de uma doença. Porque você pode até se livrar em definitivo de uma doença, mas não significa que você está saudável, né? Então, a Verdade. cura é muito mais sobre restabelecimento da saúde. E a saúde é muito mais do que a ausência de doença. Saúde é um estado de pleno bem-estar físico, mental e social. Então, uma paciente com qualquer doença, inclusive endometriose, né, pode se sentir saudável, né, mesmo com a doença, se ela está bem em termos de saúde física, se ela está bem em termos de saúde emocional e se ela está bem em saúde social e espiritual. Então, ter a doença não significa necessariamente que isso seria uma sentença para a vida. Tá? E muitas vezes, às vezes, uma oportunidade de mudança, tá? De vários aspectos da vida também. Né? Uma oportunidade, às vezes, que o mundo abre, né? De falar assim, puxa, quantas coisas eu preciso rever para melhorar minha saúde, minha vida, meus relacionamentos, como eu cuido de mim mesma. Né? E eu vejo muitas pacientes realmente se transformando positivamente nesse processo, né? Apesar de ter descoberto a doença endometriose. Tá? Então, a gente precisa sempre olhar o copo meio cheio também, né? A gente tende a olhar o copo sempre meio vazio, né? Com uma certa, né? Um certo olhar negativo, né? Mas todo lado negativo tem um lado positivo, tá? E é isso que é importante a gente se apegar. É ressignificar a doença. Eu digo que eu melhorei muito como pessoa, né, depois que eu comecei a tratar, né, a doença, não tratar a doença, sintomas, mas assim a melhorar o meu corpo como um todo, né? Porque acaba que quando a gente descobre, a gente acha que não tem mesmo o que fazer.
E aí, quando você descobre que mudando alguns hábitos, né, meio que se obrigando a mudar, né, alguns hábitos, você consegue melhorar a doença, então acaba que você vai mudando aos poucos, daqui a pouco você já está totalmente transformada nesse processo. E é legal ver isso, inclusive em outras portadoras, outros perfis também, né? Acredito que no seu caso, pacientes que também passam por isso, né? Exatamente, exatamente, Ana. Isso é muito bonito de se ver mesmo, tá? E é o que eu desejo para todo mundo, independente de cirurgia, independente de remédio, né? É muito mais sobre o processo, de fato, né? E muitas pacientes passam, de fato, por essa metamorfose, né? E às vezes eu nem reconheço a paciente quando ela volta depois, né? Tá totalmente mudado, mudou o cabelo, mudou o humor, mudou a forma que encara a vida, né? E isso é uma coisa que é muito bonito de se ver mesmo. É verdade. E aí, estamos aqui hoje para conversar mais sobre, né, o tema endometriose, porque querendo, querendo ou não, né, quando você descobre esse diagnóstico, vem esses mitos, vem essas dúvidas. E aí a gente vai conversar um pouquinho a respeito. Gente, Bora lá. teve muitas perguntas já, né, na caixinha de perguntas, doutor Tomil. Então, e já tem aqui, ó, já está enchendo na interrogaçãozinha aqui, ó. Eu não sei o que que a Vamos lá, gente vamos tentar vê responder. primeiro. Você que Eu não sei o escolhe, que que a Ana. gente vê primeiro. Se Eu a falei, questão eu dos falei para mitos, você, né? né, Ana, que falei para você, né, que ó, pode vir pergunta cabeluda, pode vir qualquer tipo de pergunta, a gente não programou nada aqui, tá, gente? Eu tô aqui Não, não. para Eu até, responder tudo de eu até bate-pronto. peguei. Eu até abri uma caixinha, né, onde já houve algumas dúvidas, e eu percebi que a maioria das dúvidas eram relacionadas a alguns mitos. Aí eu disse, ó, eu tenho certeza que o doutor Tomil vai gostar de falar a respeito e aproveitar e já tirar essas dúvidas para a gente. Aí o pessoal aqui, ó, Então, bora lá. boa noite. Então, bora lá. Eu vou começar, então, com algumas da caixinha, né? E se surgir algumas dúvidas que têm relação e a gente, né, identificar aqui, a gente já vai falando. Então, vamos lá, né? Deixa eu só ver aqui uma das primeiras que eu anotei. Eu só anotei para não esquecer, gente, porque é muita coisa, né? Já foi logo de cara, você já respondeu uma, que eu acho que dá, né, Cura, para considerar, que é a endometriose tem cura? tá? Eu vou complementar Ou- essa resposta, tá? Porque, obviamente, aquela resposta que eu falei que a cura não é necessariamente em se livrar em definitivo de uma doença, mas sim restabelecimento da saúde. Mas a gente sabe sim que algumas pacientes, não todas, tá? Algumas pacientes vão conseguir essa cura almejada também de se livrar em definitivo, tá? E por quê? Importante entender, gente, que a endometriose ela não se comporta do mesmo jeito em todas as pacientes. Tá? Existem diversas formas de apresentação da endometriose, existem diversos comportamentos dessas lesões de endometriose também, tá? E mesmo em diferentes graus da doença, tá? Notadamente, pacientes que têm endometriose mais avançada, que compromete aí ovários, intestino ou, né, se dissemina mais facilmente para outras estruturas, têm um comportamento mais agressivo. Tá? Por outro lado, tem pacientes que têm quadros de endometriose muito restritas a regiões e que não evoluem ao longo de anos, mesmo sem bloqueio hormonal e sem outros cuidados. Tá? Então, vocês veem que nem sempre uma mesma doença com o mesmo nome, chamada endometriose, vai se comportar da mesma forma em todo mundo. Tá? E por isso que algumas pacientes, depois de tratar, operar principalmente, que é a única forma que a gente tem de remover de fato essa lesão, nessas lesões de endometriose, a única forma de remover é cirúrgica, tá? Todas as outras formas são muito mais de controle, tá? Algumas dessas pacientes, após a remoção da doença, podem sim se ver livre da doença depois de muitos anos, tá? Existe um risco de recidiva? Pode até existir, mas algumas pacientes têm um risco muito menor comparado a outras, tá? Então, algumas pacientes, sim, podem chegar também nessa cura almejada de se livrar em definitivo, tá? Só que hoje a gente não tem como saber quais são essas pacientes, tá? Ou quais pacientes têm maior risco de recidiva, porque a gente não tem nenhum marcador, nenhum teste que prevê, que nos diz, né, antecipadamente o que vai acontecer com cada paciente no futuro. Por isso que é tão importante que, independente de qualquer coisa, as pacientes, depois de uma cirurgia, depois de um tratamento, continuem se cuidando, tá? Porque um dos fatores, né, que são precursores aí, influenciadores da doença endometriose, são fatores ambientais, são fatores hormonais, e fatores imunológicos, tá? Então, se a paciente não continua se cuidando, né, o risco de recidiva é maior, né? Mas ainda assim, é muito diferente, é muito heterogêneo
ou como a doença se comporta em cada paciente, tá? E por isso que é perigoso, tá, gente, se comparar, né? Não se comparem com outras pessoas. Você é você mesma, tá? Você é única, tá? E a endometriose que você tem pode ser se comportar desse jeito em você e não necessariamente com uma amiga, uma conhecida. Tá? É importante absorver, sim, os bons hábitos que todo mundo compartilha, né? Mas um tratamento hormonal, um remédio, pode ter um efeito diferente em você com outro paciente. A resposta à cirurgia pode ser diferente com você do que com outro paciente, né? Então, é importante entender essa individualidade de cada pessoa, tá bom? Isso vale também para a endometriose. É verdade. E também não adianta, após a cirurgia, eu vou falar porque assim, eu cometi esse erro, claro, eu não fui bem instruída na época, né? Que após a cirurgia, você começar a ter uma qualidade de vida diferente, hábitos diferentes. Na época eu voltei a tomar os hormônios, depois eu tirei por conta própria, e aí foi pior na época, né? Do que antes da cirurgia. E esse pós-cirúrgico é um momento muito delicado, é um momento de muito acompanhamento mesmo. E aí, para mim, não houve essa cura. Não teve Entendi, jeito. entendi. Entendi. E, gente, assim, o bloqueio hormonal, até para encaixar nessa parte aí, tá, Ana? O bloqueio hormonal, ele tem uma ação não só de tentar reduzir o risco de recidiva futura depois de uma cirurgia, mesmo que ela seja muito bem feita, tá? Mas um dos gatilhos para dor são oscilações hormonais. Então, mesmo em pacientes que às vezes não têm endometriose, tá? Tem paciente que tem dor no ciclo menstrual, mas enxaqueca crônica, fibromialgia, né? Outras síndromes dolorosas, tá? E que também pioram nessas fases específicas do ciclo. Então, às vezes, o bloqueio hormonal não tem como objetivo só tratar a endometriose ou cuidar como um controle da endometriose, mas também estabilizar um dos principais gatilhos de dor, que são as oscilações hormonais. Tá bom? Então, por isso que a gente mantém, às vezes, depois de um tempo, em pacientes operadas também. Isso, verdade. E aí tem uma outra pergunta que surge bastante, né? E por sinal, eu até fiz um post recente sobre isso, né? Sobre tirar o útero, curar a endometriose. Isso é um baita mito, né? Baita mito, gente. Desculpa, Ana, você está ouvindo algum chiado aqui? Falaram que está tendo algum chiado no meu áudio. Eu não sei se é no Tá, meu tá, ou se porque eventualmente no está seu. parecendo que está paralisando a internet. Eu consigo Tá? entender, mas dá para ver que está assim, Tá como se a oscilando um internet não pouquinho, tivesse né? 100%. Está oscilando um pouquinho, isso. Tá. Eu tô vendo isso para você, em você também. A sua imagem está congelando um pouquinho, mas bom. Mas vamos lá. O áudio tá ouvindo, né? Então vamos lá. Então, Eu estou. vou Não responder sei essa se o pessoal. pergunta. É isso. Tá. Então, retirar o útero é um baita mito em relação a... Até o Dr. Juliano Boelli aqui, que está acompanhando também. É um baita mito em relação ao tratamento da endometriose, porque endometriose, no seu conceito, é um tecido semelhante ao endométrio, né? O endométrio é a camada interna do útero, mas que aparece fora do útero. Tá? Então, a endometriose está fora do útero. Se ele está fora do útero, né, remover basicamente o útero e não remover as outras lesões não vai ajudar. Tá? Ou vai ajudar parcialmente. Tá? Então, a remoção do útero está muito bem indicada em pacientes que não desejam mais engravidar e que têm alguma doença do útero, tá? Como, por exemplo, É uma adenomiose, por adenomiose, né? exemplo, exatamente, adenomiose, miomas, ou um quadro de endometriose que está infiltrando o útero de fora para dentro. Também pode acontecer. Existem situações que a lesão de endometriose externa ao útero começa a comprometer de fora para dentro do útero. Tá? E às vezes o útero é muito comprometido por essas lesões de endometriose, ditas endometriose em manto. Tá? Então, a gente indica a esterectomia nessas situações, mas especialmente nas pacientes que não desejam mais engravidar. Tá? Então, ainda assim, quando a gente faz a cirurgia da esterectomia, não adianta só tirar o útero e deixar as outras lesões. Então, primeiro, estrategicamente, a gente remove todas as lesões de endometriose, especialmente aquelas que estão atrás do colo do útero, tá? Para depois fazer a retirada do útero. Porque a gente garante que todas as lesões sejam removidas de endometriose, para depois complementar com a esterectomia quando é indicada, tá? E aí eu vejo algumas pacientes, já atendi algumas pacientes, eu tive que reoperar essas pacientes que fizeram a cirurgia da esterectomia em outro serviço e tiraram somente o corpo do útero, né? E deixaram também o colo do útero. Então não adianta também, quando for fazer a esterectomia, fazer uma esterectomia subtotal, né? Que seria tirar só o corpo do útero e deixar o colo. Por quê? A maior parte das lesões de endometriose estão atrás do colo do útero.
né? Então, também se for fazer uma esterectomia, que seja uma esterectomia total, tá? Então, mas a esterectomia não trata em definitiva endometriose, não, tá bom? A endometriose é tratada com remoção dessas lesões de endometriose, não do útero nessa situação. E por excisão, no caso, né? Não só... É isso. Por excisão, tá? O que é excisão? Então, eu preciso falar rapidamente que isso é um conceito importantíssimo, tá, gente? Até para quando vocês, se com vocês certeza. precisarem operar, de discutir, conversar com o médico de vocês, com a equipe médica de vocês, porque são conceitos importantíssimos, tá? Então, basicamente, tem duas formas de a gente tratar as lesões de endometriose cirurgicamente. Ou, né, a gente cauteriza e queima essas lesões com um bisturi elétrico, tá? Então, chamado de cauterização ou ablação, tá? E esse tipo de procedimento é mais realizado no mundo, tá? Por quê? Porque é muito mais simples tecnicamente de ser realizado. Qual que é o problema da cauterização? Principalmente para lesões mais profundas e mais avançadas, né? Quando a gente queima, né, geralmente a gente queima a superfície. E a parte mais profunda da lesão, que geralmente são as mais significativas, porque estão mais próximos de nervos, mais próximos de estruturas nobres, São as mais nem sempre são dolorosas. tratadas, e são mais dolorosas ali, de fato, né? E os nervos que chegam para a lesão chegam geralmente pela profundidade ali, né? E não na superfície, tá? Então, cauterizar só a superfície não garante o tratamento de toda a lesão em toda a profundidade e toda a extensão. Só que tem um problema também, está tudo muito próximo. Então, se cauteriza demais, eu posso ter o risco de danificar essas estruturas que eu não posso danificar, né? Então, posso danificar nervos, posso danificar estrutura como o ureter, que é um canal que leva a urina dos rins para a bexiga, tá? Então, cauterização ou ablação, também chamado de ablação, tá? Não é uma técnica tão interessante assim para tratar, ter um resultado de longo prazo do tratamento da endometriose. Já uma excisão, tá? A excisão significa remover por completo uma doença, uma lesão, tá? Então, em toda a sua profundidade, toda a sua extensão. Esse é o tipo de procedimento que é o mais recomendado. Qual que é o desafio na excisão? Que tecnicamente é muito mais difícil, é muito mais desafiador. A equipe cirúrgica precisa dominar muito mais a anatomia, e a anatomia pélvica não é uma anatomia tão simples, precisa dominar muito mais a técnica cirúrgica, tá? Para também não fazer nenhum tipo de iatrogenia, né? Um dano a paciente indesejado. Tá? E isso demanda realmente um aperfeiçoamento e um treinamento muito rigoroso, tá? Que leva anos de desenvolvimento. Né? E que poucos médicos ginecologistas, infelizmente, no mundo vão ter acesso. Tá? Nem que eles queiram, às vezes eles não têm acesso. Tá bom? Então, essa é a diferença. E a prioridade é por excisão. Né? Isso que vai garantir um resultado melhor de curto, médio e longo prazo. Eu dei uma paralisadazinha na hora, eu não entendi essa última parte. Ficou um pouquinho rodando. Tá? Bom, então, excisão é a remoção completa das lesões, tá? Em toda profundidade e toda extensão. Tá? Esse é o procedimento, é a técnica mais adequada. Tá bom, né? Tá travando só para... Eu queria ouvir das pessoas. Pessoal, se puderem colocar aqui, tá travando para vocês também, só para entender se é a minha rede, ou a rede da Ana, ou é o Instagram mesmo que tá travando. Tem horas que fica assim rodando, aí paralisa. Mas agora tô ouvindo claramente. Pelo menos eu tô ouvindo. Ok. Mas é isso, então. Essa é a diferença de cauterização com a excisão, tá bom? Sempre procurem equipes que tratem por excisão. Isso. A equipe é fundamental mesmo. E eu vejo muito assim, como portadora, né, essa deficiência de profissionais que entendem desse tipo, né, de cirurgia e procurem fazer o mais, como é que eu posso dizer, limpar o máximo possível os focos, porque nenhum médico promete, obviamente, tirar tudo, mesmo porque é muito complicado, né? São muitos locais, às vezes, quanto mais profundo, mais complicado de ser visto. Mas eu vejo que tem bastante essa dificuldade das portadoras se abrirem para uma cirurgia com esse receio, entendeu? De só fazer se for cauterização, e às vezes muitas delas têm questão, né, de SUS, plano de saúde. Mas, gente, é um investimento que vale a pena, principalmente as que estão nesse nível, né? Já tem um nível de cirúrgico, que tem casos mais graves, né? Eu acho que faz sentido, dá uma qualidade de vida muito boa. Para mim não foi 100%, mas, por exemplo,
a dor ao defecar que eu tinha foi 100%. Hoje eu não sinto mais, Ótimo. e isso para mim já é ótimo, porque, né, é complicado você não conseguir ir ao banheiro. Então, vale super a pena mesmo, foi muito bom para mim. E aí, a outra pergunta, e tem um pouco relacionado, é que a endometriose é uma doença do útero? Se a Ouviu? endometriose é uma doença do útero, tá? Ouvi. Ah, Chegou um pouco atrasadinho aqui, mas ouvi, tá? Não, a endometriose não é um problema do útero, tá? Então, vamos até explicar um pouquinho da diferença da endometriose pelo conceito que está mais disseminado, tá? Não dá para falar, tá, pessoal, que a endometriose é um endométrio, que é a camada interna do útero, que sai do útero e que implantou lá fora, tá? Então, a gente não tem tantas evidências assim. Essa é a teoria da menstruação retrógrada, tá? Que acontece em praticamente todas as pacientes que menstruam e que têm as trompas desobstruídas, normais, ou seja, tá? Então, sempre que a gente opera alguma paciente que está menstruada, sempre tem sangue na pelve da menstruação, sempre, tá? Só que a gente sabe que a endometriose vai comprometer aí cerca de 10 a 15% de todas as mulheres em idade reprodutiva. Ou seja, por que será que se a menstruação retrógrada acontece em todo mundo, que só 90% das mulheres endometriose. não têm endometriose? Tá? Então, só a menstruação retrógrada por si não Não responderia. explica. Tá? Pode ser um fator? Pode, mas ainda tem, a gente truca um pouco, por quê? Porque a gente não consegue, é difícil comprovar que aquela lesão de endometriose veio de fato dentro do útero. E quando a gente avalia o endométrio de uma mulher, o que é o endométrio? Né? É aquela camada interna do útero que cresce ao longo do ciclo menstrual, depois escama na menstruação. Aquele tecido, quando a gente faz uma histeroscopia, que é um procedimento internamente ao útero, tá? É um tecido extremamente delicado. A gente encosta, ele se desfaz. Tá? Então parece um algodão, assim, tipo, sabe aquele dente de leão, aquela florzinha de dente de leão que ele sopra e sai voando? Isso. Tá? Só soprando. Só de encostar com soro ou encostar com uma pinça, ele se deforma e descama. Tá? Então é um tecido extremamente delicado mesmo. Tá? Já a lesão de endometriose é uma lesão mais fibrótica. Tá? Então a fibrose, inclusive, é uma das formas de apresentação da endometriose. Tá? Então é uma lesão mais fibrótica, ela gera retrações ali na região pélvica, tá? Então, não dá para falar que a endometriose é igual ao endométrio, tá? E tem várias diferenças, não só de receptores de hormônios, né? Tem diferenças de composição genética, inclusive, tá? Então, a lesão de endometriose não é igual ao endométrio. Então, não dá para atribuir isso ao útero, propriamente dito, tá? E tem pacientes que nasceram sem útero e têm endometriose, inclusive, tá? Então, como que essa paciente sem útero, né, desenvolveu endometriose? Quadros de homens que fizeram terapia hormonal, né, com hormônios femininos e tiveram um diagnóstico de endometriose. Como que um homem sem útero vai ter endometriose também? Tá? Então, não dá para atribuir e culpar o útero, né, pela endometriose. Né? A menstruação, de outras formas, com estímulo hormonal, etc., pode sim ajudar na disseminação das lesões já pré-existentes, por exemplo. Né? Então, às vezes, a descamação não vem do útero, mas das próprias lesões que conseguem se implantar em outras regiões. Tá? Isso é uma das teorias também. Tá? Então, não dá para, respondendo, então, não dá para atribuir ao útero a responsabilidade. É verdade. Mesmo porque, né, como é que sairia do útero? Ia parar no diafragma, ia parar no... É uma coisa assim que até hoje, assim, toda vez que eu vou estudar um pouco sobre as teorias, eu fico bugada, assim. Toda hora eu fico, meu Deus do céu, tanta coisa. É complicado. E eu falo muito isso aqui, porque muita gente... Oi? Oi? Desculpa, não ouvi agora. Deu uma pitada aqui, deu um Paralisou ruído. para mim. Não dá para atribuir somente uma teoria. Mais de uma teoria pode coexistir, entendeu? Então, às vezes a paciente tem uma predisposição genética, já nasceu com aquela lesão de endometriose, veio fatores imunológicos, hormonais, que propiciaram o crescimento e desenvolvimento daquelas lesões, a ação daquelas lesões. Tá? Então, não é uma coisa ou outra necessariamente. Tá bom? Pode ter um e outro. Tá? No diafragma, por exemplo, pode ser uma lesão lá da região pélvica, né? E que no nosso corpo, no nosso abdômen, circula
o líquido também, né? A gente tem um líquido que circula aqui no abdômen. E geralmente é nesse sentido, no sentido da direita para a esquerda, tá? Então, o líquido da região pélvica, ele pode subir quando a gente está deitado, e isso geralmente sobe, e vai parar junto ao fígado, né? E geralmente ao lado direito, porque do lado direito para o lado esquerdo tem um ligamento que divide o lado direito para o lado esquerdo e atrapalha a passagem de líquido do lado direito para o lado esquerdo. E provavelmente por isso que quando a gente encontra endometriose no diafragma, em 95% das vezes é do lado direito e não do esquerdo, tá? E só para vocês saberem, quem não sabe, endometriose sim pode aparecer no diafragma, e geralmente quando aparece no diafragma ele dá um sintoma de dores na região subescapular, geralmente na região do ombro direito, que pode radiar para o pescoço aqui, tá? Então, dor cíclica, principalmente na menstruação, né? Nessa região aqui, às vezes é encarado como dor muscular, mau jeito, tal, mas pode ser endometriose no diafragma, tá? Que está refletindo uma dor ali para o ombro. É interessante falar sobre isso, porque por ser mais raro, né? Pelo menos eu não escuto muitos casos de portadoras que tem no diafragma. Eu conheci uma, a gente conversou por horas, e ela disse que não foi encontrado nenhum foco no útero, só no diafragma. Ela disse, não tem nada no útero, não tem nada, não tinha, olha, o médico revirou todinho, não encontrou nada na região pélvica, só no diafragma. Aí para já ver que, né, não é uma coisa somente do útero. Exatamente. Aí eu vou puxar uma outra questão, tá, gente, que é super relevante também. Tem casos, principalmente de pacientes com endometriose mais inicial, que nem sempre a lesão está visível, tá? Então, existem lesões que estão por baixo dessa camada chamada peritônio, especialmente ali atrás do colo do útero e na inserção dos ligamentos uterossacros, tá? Ligamentos uterossacros são estruturas super relevantes ali na região, porque é onde mais frequentemente a gente encontra endometriose, principalmente aquelas lesões um pouco mais profundas, tá? Mas nem sempre elas estão visíveis na superfície, tá? Elas estão por baixo da superfície. Então, uma coisa que acontecia muito no começo, né, é de a gente chegar na cirurgia e o exame falar que tem alguma coisa ali no ligamento uterossacro, a gente bate o olho e fala assim, ué, mas não tem nada aqui, né? E aí a gente conversando com os radiologistas, falou assim, olha, não, olha bem, porque parece estar por baixo do peritônio, uma lesão subperitoneal, né? E aí a gente começou a remover aquelas lesões naquelas regiões, né? E recorrentemente a gente vê achados de endometriose por baixo da superfície, tá? Então, não ver na cirurgia não significa que não tem também. E eu acho que isso passa muito batido, tá, para muitos colegas que às vezes não têm essa vivência e essa experiência, esse conhecimento, tá, principalmente para casos mais iniciais da doença. Tá? E fala assim, eu fiz a cirurgia, fiz a laparoscopia diagnóstica e não tem nada, tá? E não viu nada, não tem endometriose. E às vezes está lá, só que por baixo da superfície. Entendeu? Então, essa pessoa que você conheceu, será que ela Pode não até tinha que mesmo tenha, né? nada? Ou será que Pode ser até que tinha, tenha. mas não foi identificado? Tá? Porque Pode é ser. muito... Não é impossível, tá, Ana? Não é impossível ter endometriose só no diafragma em outras regiões, mas é muito incomum, né? É muito incomum. É verdade. E a maioria das situações que a gente vê no diafragma tem também na região pélvica, tá? A grande maioria tem também na região pélvica. Então, a gente poderia dizer assim que o dos ligamentos uterossacros são assim, a endometriose mais comum de todas De nessa localização, região? sim. Tá? De localização, sim. Porém, por exames, não é a localização mais fácil de achar. Tá? Então, até se for ver estudos, fala assim, a apresentação mais frequente da endometriose é no ovário. Né? Por quê? Porque é mais fácil de ver. Você vê no ultrassom, você vê numa ressonância magnética muito, muito facilmente, né? Um cisto ali no ovário, um endometrioma ovariano. Tá? Mas endometrioma ovariano nunca vem sozinho. Né? Quantos exames falam assim, diagnóstico, endometrioma ovariano, resto das regiões não tem nada. Tá? Eu truco, porque sempre que a gente opera uma paciente com endometrioma, tem lesões em outros lugares. Tá? Eu Então, pago para ver, diga. exatamente, eu já aviso para a paciente, eu sei que tem mais coisa. Tá? Se tem endometrioma, tem mais coisa. Né? Então, muitas vezes podem falar que é no ovário, mas provavelmente é no ligamento uterossacro ou naquela região atrás do colo do útero, tá? Mesmo que o exame não fale. Tá? É verdade. Interessante isso.
porque eu tenho, né, focos nesse local específico, nos ligamentos útero-sacros e no útero redondo. Acho que Ligamento redondo. é esse nome. Isso, ligamentos redondos do útero. Isso. E geralmente, assim, por imagem, né, nesses exames comuns não sai de jeito nenhum. Não Nunca sai. saiu. Só na ressonância, na ultrassom pélvica, para mim foi o que viu mais coisa, com preparo e etc. Foi a que deu mais para ver, pelo menos, né? Para mim, foi o que mais surtiu efeito. Não sei se depende muito do profissional, né? Mas deu para ver Exatamente bastante. isso. Exatamente Hã? isso, Ana. Então, exames especializados para endometriose, não basta só fazer um exame, então vou fazer uma ressonância, vou fazer um ultrassom com preparo intestinal. Não adianta nada fazer esse exame específico se o radiologista, o profissional médico que está por trás do exame, laudando e avaliando, não tem a experiência de ver endometriose, laudar exames de endometriose, tá? Porque ele não vai saber onde procurar, não vai saber interpretar a imagem, né? Então, tão importante quanto o exame, uma ressonância magnética, por exemplo, não é só uma ressonância magnética de pelve. Deve ser uma ressonância magnética de pelve, às vezes abdômen e pelve, dependendo se tem a suspeita do diafragma, por exemplo, tem que fazer de abdômen também para ver a região mais alta, tá? Mas tem que ter um preparo intestinal com protocolo de aquisição de imagens relacionados à endometriose, tá? Então tem um protocolo específico da ressonância para endometriose. E, de novo, tem que ser avaliado por um radiologista especializado. Ultrassom transvaginal com preparo intestinal também precisa ser feito por um radiologista especializado nesse tipo de ultrassom, que não é uma coisa tão simples, né? É um protocolo bem amplo. Tá? Então, tão importante quanto fazer o exame é fazer um exame com um radiologista especializado. Tá? E Brasil tem uma quantidade grande, aí, até comparativamente a outros países, né, de radiologistas especializados. Tá? Então, procure sempre especialistas. Aqui no meu estado tem poucos. Eu moro em Sergipe, para quem não sabe. Eu acho que o doutor Tomil não sabe, eu sou aqui do Não sabia, não Nordeste. sabia. Não sabia, né? Eu sou baiana, né? Mas moro em Sergipe já tem muito tempo. E aqui, só para ter noção, na época que eu fiz, só tinha 3 pessoas que fazia. E nenhum plano Uhum. cobria na hora. Mas para mim foi assim um exame divisor de águas, porque o profissional que eu fiz conseguiu ver bastante coisa, inclusive que eu tinha no intestino e na ressonância não saiu. E aí, para a cirurgia, eu acho que é muito importante, né, você saber exatamente o que está ali, está, né, tá acontecendo por dentro, porque você vai mais assertivo. Exatamente. Isso é fundamental o que você falou, tá, Ana? O que a gente não gosta e não quer ter numa cirurgia de paciente com endometriose é surpresas não previstas nos exames anteriores. Por quê? A gente precisa chegar preparado, né? E por isso que a gente chama de um exame de mapeamento da endometriose, né? Porque a gente vai mapear realmente onde estão as lesões e com isso se planejar e se programar em termos de equipe, né, hospital, de recursos, de materiais que a gente precisa. Tá? Orientações e preparo da paciente. É muito diferente preparar a paciente para uma cirurgia sem endometriose intestinal e com endometriose intestinal. Endometriose intestinal precisa de um cirurgião do aparelho digestivo com a gente ali. Tá? Então, isso muda completamente. É muito frustrante quando eu me deparo, né? É raro acontecer, mas isso acontece. Então, assim, puxa, os exames não mostravam uma lesão do intestino aqui. E aí eu preciso ligar para o cirurgião do aparelho digestivo e falar assim, olha, tem uma lesão aqui, você consegue vir? A maioria das vezes consegue. E quando não consegue? Consegue. Entendeu? A maioria das vezes consegue. Mas e quando não consegue? Porque pode acontecer, né? De ele estar em uma outra cirurgia e tal. Então, ter isso mapeado e previsto antes da cirurgia é fundamental. Por isso que realmente vale a pena investir em bons exames e, de fato, por enquanto, esses exames não costumam ser cobertos pelos planos de saúde porque não existe um código específico, tá, de procedimento, uma coisa mais técnica, burocrática, prevista no rol da ANS. Tá bom? Então, os planos de saúde não são obrigados a pagar isso para os laboratórios, para os hospitais, e aí eles não têm como receber, e aí eles falam assim, então não tem como cobrir pelo plano de saúde, infelizmente, por enquanto. Né? As coisas devem mudar. Mas vale a pena, gente. Se eu posso dar um conselho, assim, se você fez a ressonância e disse muito a respeito, tudo bem. Geralmente a ressonância pelos planos, né, são aceitos. Mas esse exame de imagem eu achei muito bacana mesmo. E aí tem uma outra pergunta que eu acho que eu acho que pode entrar aí, né? Mas podemos dizer assim, a pergunta é se a doença só pode ser tratada cirurgicamente.
Não, não. Aí depende do objetivo também, né? Mas tem, eu diria, três pilares principais do tratamento da endometriose, da paciente com endometriose, né? A gente vai tratar paciente, não só a doença, né? Então, o primeiro Exatamente. pilar, e que é, na minha opinião, um dos mais relevantes, não só no curto, mas no médio, principalmente no longo prazo, é o estilo de vida. Tá, gente? Estilo de vida, muitas vezes, muitas pessoas menosprezam, e muitos colegas médicos, inclusive, menosprezam o impacto do estilo de vida, mas ele impacta diretamente em como essa doença vai se comportar. Independente de fatores genéticos ou qualquer outro fator, tá? A qualidade da sua alimentação, do seu sono, né, o nível do seu estresse, tudo isso vai impactar em como o seu corpo físico vai se comportar. Tá? Então, exercício físico, como você falou, qualidade dos relacionamentos, parar hábitos não saudáveis como tabagismo, etilismo, uso de drogas, tudo isso vai impactar Beber muito. positivamente, exatamente. Então, tudo isso vai impactar positivamente numa melhora da sua saúde como um todo. E só por isso, muitas pacientes vão ter uma melhora significativa dos sintomas causados pela endometriose, porque a endometriose vai ficar menos inflamada e vai ter menos fatores influenciando, né, no comportamento dessa doença ou na percepção de dor também. Tá? Então, estilo de vida é um pilar fundamental. Tá? Dica para quem for querer mudar um estilo de vida. Todo mundo tem o que melhorar no estilo de vida. Não conheci ninguém até hoje e falou assim, nossa, não tem nada para melhorar. Tá? Duvido, Todo mundo tem. realmente. Tá? Então, eleja, gente, escolha aquele fator do seu estilo de vida que você mais está disposta a melhorar. Então, você fala assim, nossa, minha alimentação é péssima, eu como super mal, mas eu quero mudar. Então, foque nisso e vai. E só vai. Né? Ah, mas eu preciso fazer exercício físico, preciso dormir melhor, preciso gerenciar meu estresse. É muita coisa, não vou conseguir fazer tudo ao mesmo tempo. E não vai mesmo. Escolhe uma coisa e vai. Então, assim, o que eu acho que vou mais conseguir fazer é caminhada, atividade esportiva. Então, cuida disso, porque com a melhora de um, isso vai mudando e puxando melhora de outros também. Você vai estar mais fazendo exercício físico, por exemplo, você vai estar mais disposta a comer melhor. Você vai querer comer melhor para fazer melhor atividade física. Fazendo atividade física, o seu sono melhora. Se o sono melhorando, você tem menos impulsos alimentares no dia seguinte. Então, as coisas vão... Uma melhora vai puxando a outra. Tá? Então, o primeiro pilar é estilo de vida. Tá? Isso que a gente recomenda para todo mundo, independente de ter qualquer tipo de doença. Tá? Segundo pilar, né, é tratamento medicamentoso. Tá? Isso vai desde tratamentos para dor, tratamentos não hormonais e tratamentos hormonais para quem precisa de tratamentos hormonais. Tá? Então, fator hormonal, que eu vou focar aqui, é um fator predominante de influência na endometriose, principalmente um hormônio chamado estrogênio. Tá? Então, o estrogênio é o hormônio feminino, né, que aparece principalmente naquele período da ovulação. O período da ovulação na mulher é o pico da dose de estrogênio ao longo de todo o mês. Tá? E por isso que algumas pacientes também vão ter dor no período do ovulatório. Tá? E dor no período ovulatório não significa que a dor é da ovulação. Tá? Necessariamente não. Mas é uma dor que está mais exaltada naquele período. Tá? E geralmente quem tem dor na ovulação é preferencialmente sempre de um lado só. Né? Às vezes fala assim, tem dor na ovulação? Tenho. É sempre de um lado? Não, é sempre do lado esquerdo, por exemplo. Tá? O lado esquerdo geralmente é mais predominante também. Né? Então, e às vezes a paciente está ovulando do lado direito e está tendo dor do lado esquerdo. Tá? Então, nem não necessariamente uma dor da ovulação é de onde a paciente está ovulando. Tá? Então, considerando que o estrogênio é um fator predominante de estímulo à endometriose, tá? O estilo de vida já pode ajudar bastante a reduzir estrogênio, tá? Porque boa parte da metabolização, eliminação de estrogênio vai pelos intestinos, tá? E da parte do fígado também, tá? Cuidando do estilo de vida, você já cuida parcialmente dos estrogênios, tá? Mas, às vezes, a gente precisa de um bloqueio adicional, né? Um bloqueio adicional, assim com tratamentos hormonais ou anticoncepcionais, tá? Isso pode ajudar muitas pacientes, sim, em relação aos sintomas. Outras vão ter efeitos colaterais também ou contraindicações. Então, não funciona para todo mundo do mesmo jeito, lembra que eu falei, tá, gente? E o terceiro pilar, tá? Quando ou todos esses fatores anteriores não foram eficientes o suficientes para restabelecer a qualidade de vida e saúde da paciente, tá? Ou a paciente está numa situação em que está tentando engravidar e a endometriose está atrapalhando a fertilidade e o bloqueio hormonal, obviamente, não é uma opção, porque ela está tentando engravidar. Se ela usar um bloqueio hormonal, ela não ovula, né? Não dá para tentar engravidar tomando anticoncepcional, né, gente? Ou a endometriose está oferecendo um risco demasiado à saúde. Está, por exemplo, pegando ureter, está pegando uma estrutura muito nobre
né, e Muito que, né, intestino, é né? preciso cuidar. Aí sim a gente vai considerar a cirurgia, tá bom? Então, esses são os três pilares principais, tá? Então, de tratar a endometriose, de fato, de resolver a endometriose, remover a endometriose é cirúrgico. Mas todos os outros fatores anteriores ajudam a controlar, né, e inibir o comportamento dessa doença. Então, elas podem ser muito efetivas para muitos pacientes para melhorar a saúde e melhorar a qualidade de vida. Tá? Então, nem todo mundo vai precisar da cirurgia. Verdade. E aí, né, entrando nessa parte de dor, né, existe também, né, as pacientes que não sentem dor. Foi até uma pergunta que fizeram. A endometriose é sempre dolorosa? Porque eu não sinto nada, a pessoa, né, falou, eu não sinto nada. Só que saiu no exame dela que ela tinha. Aí eu disse, eu vou aproveitar e levar essa para a doutor Mia para ele conversar. Tá bom. Não é obrigatório sentir dor, tá? Inclusive, dor, gente, ele não está diretamente relacionado ao estágio da doença. Então, tem pacientes, às vezes, que têm muita dor mesmo, diária, às vezes, e tem um grau de endometriose leve, tá? Muito pequenininho, tá? E tem paciente que tem uma endometriose mega avançada, então, como talvez essa pessoa, e não sente nada. Ou tem poucos sintomas que nem relacionaram a endometriose, mas tem alguns sintomas. Tá? Mas não a ponto de chamar a atenção dela, de comprometer a qualidade de vida dela, tá? De Porque que é dor é uma endometriose? percepção. Dor é uma percepção, tá? E essa percepção é muito individual também. Tem pessoas que são mais sensíveis ou mais resistentes à dor, tá? Então, dor não costuma ser um parâmetro tão objetivo em relação ao grau da doença, tá? Mas sim uma forma que a gente avalia o impacto à qualidade de vida dessa paciente. Verdade, verdade. E geralmente essas mulheres que, né, não sentem dor e e tem, né, endometriose, já vão descobrir quando estão tentando engravidar. Eu A já maioria. escutei bastante casos, né? Já com 30 e poucos anos, aí deixaram lá de tomar os hormônios, vão tentar engravidar e não conseguem, não conseguem. E quando vai ver, já tá lá, né? Às vezes uma pelve totalmente comprometida. Exatamente. É importante lembrar, tá, gente, que cerca de 40 a 50% de todas as mulheres de casais inférteis têm endometriose. Então, a endometriose é hoje a principal causa de infertilidade feminina. Tá? De longe, a principal causa. Tá? Então, se vocês estiverem tentando engravidar, né, eu acredito que todo mundo que esteja assistindo aqui, ou a maioria, já saiba da doença de ter endometriose. Né? Mas, mesmo para as pessoas que não sabem da endometriose e estão tentando engravidar, é recomendado fazer sim uma investigação, tá? Porque muitas vezes se depara com um quadro avançado sem saber, sem ter sintomas. Né? Sobre essa questão hormonal, doutor, tem algum tipo de hormônio que você acha que. Não levantando bandeiras, né, de qual hormônio é melhor, não, mas assim, qual geralmente é mais efetivo no sentido dos sintomas e etc. Tem algum hormônio específico? Não tem o melhor, tá? Então eu recebo muitas essas perguntas. Qual o melhor tratamento hormonal para endometriose? Não tem por quê? Muito, Porque a né? resposta, de novo, é muito individual, tá? Eu tenho pacientes que responderam muito bem com o Dianogest, tem pacientes que não responderam bem com nada, responderam bem a gestrinona, tem pacientes que responderam bem com o anticoncepcional normal mesmo, nada especial. Tá? Tem paciente que ficou muito bem com o Dimirena, tá? Só que a gente vai ter todas aquelas indicações e contraindicações que são avaliadas individualmente. Então, o melhor tipo de tratamento hormonal é aquele melhor tratamento para aquela paciente, tá bom? E não para a doença, porque a gente vai cuidar sim da doença, porém, mas principalmente cuidar da paciente. E essa individualização e personalização da proposta de tratamento hormonal é que é fundamental, tá? Porque eu vejo muita gente assim, então toma o Alurene, que é o Genogest. Não deu certo, então troca para o Alurax, tá? Não deu certo. A gente troca pelo Pietra, que também é o Genogest. Vai trocar 6 por meia dúzia. Às vezes não é trocar uma marca por outra, mas sim mudar a forma de, né, o tratamento, né? Então, é Aí muda pro individualizar, Calixte. tá? Né? É isso, o Calixte, exatamente, também é. Então, é É, importante, né, entender que não existe o melhor, mas qual que é o melhor para você, entendeu? certo. Mas assim, digamos, doutor, que uma pessoa tenha feito tudo isso que você falou, já mudou os hábitos, já fez cirurgia, já usa hormônios e ainda sente dor. O que que faz numa situação assim que. Então é muito importante entender de dor crônica, tá? Então, dor nem sempre é um sintoma,
tá, gente? Começa geralmente como sintoma. Então, vou falar como que é a história mais típica de uma paciente com endometriose que evolui para uma dor pélvica crônica, que são aquelas dores fora do ciclo menstrual, que dói às vezes todos os dias, tá? Em situações inesperadas, que vem de repente, por exemplo, tá? Então, nenhuma dessas pacientes começou com dor crônica diária, né? Lá no começo. A Sim, maioria começa assim, sim. com cólicas muito intensas, dores lombares mais intensas na menstruação somente, tá? Principalmente na idade mais jovem, a maioria aí na adolescência. Essas dores vão ficando mais intensas. Eventualmente, ela até toma um anticoncepcional, melhora parcialmente. Aí, para o anticoncepcional, por exemplo, ou mesmo com o anticoncepcional, as dores vão evoluindo. Começa a ter uma dor no período da ovulação, começa a ter um pouquinho de desconforto e dor para evacuar, um pouquinho de desconforto para urinar. Aí essas dores começam a ficar mais frequentes, começam a ficar mais intensas, tá? E progressivamente essa dor vai aparecendo em períodos que eram atípicos, né? Antes era só na menstruação e na ovulação, agora também quando faz exercício, quando Todos tem os depois da dias. relação, todos os dias. Então você vê que é sempre uma evolução, tá bom? É Então o que verdade. que acontece? A dor inicialmente é um sinal de alerta, né? É um sinal de alerta do nosso corpo avisando que alguma coisa não está legal. Tá? E é um sinal, nesse sentido, com uma dor mais aguda, principalmente, de um sinal de sobrevivência. Né? É nosso cérebro, nosso corpo avisando a gente, ó, não está legal, olha isso, porque dor não é normal e alguma coisa não está legal. A partir do momento, né, que essas dores vão ficando mais frequentes, mais intensas, tá? O corpo vai entendendo que esse alerta não está sendo respondido, né? Tipo, ó, eu tô falando que está com dor e a dor está vindo, né? E ainda assim você não está resolvendo, tá? Ou não É estão resolvendo verdade. essa dor. O que que você faz quando você está assim, tá em perigo, por exemplo, você está aí, de repente você está na praia e alguém tenta te assaltar, tá? Por exemplo, tá tentando te assaltar, pelo amor de Deus, tomara que isso não aconteça, tá? Mas você está sozinha na praia ali. O que você vai fazer? Você vai pedir socorro, né? Provavelmente. Tá? Se for seguro. Obviamente, o melhor é não reagir nem fazer nada. Tá? Mas você vai pedir socorro. Tá? Ou você está fazendo um apuro qualquer. Você tá na praia e foi puxada ali no mar. Né? E está quase indo se afogar, por exemplo. Você vai pedir socorro, você vai gritar. Se ninguém te atende, você vai fazer o quê? Você vai gritar mais alto, e mais alto, e mais alto. Tá? Até que alguém te escute, muito mais distante. Tá? Então, a dor, quando ela torna-se mais frequente, nosso corpo vai potencializando esse sinal. Tá? E a dor, ao invés de aparecer só naquelas situações, ela começa a ficar sensibilizada em outras regiões também. E aí o intestino pode doer, a bexiga pode doer, mesmo sem ter endometriose naquela região. O músculo pode doer. Então, uma das dores mais frequentes nas pacientes é a dor miofacial, a dor da musculatura pélvica. Tá? E Uhum. essa dor passa muito desapercebida, passa muito batido. Ela falou assim, a dor, tudo é dor, é endometriose, então essa dor é da endometriose. Não necessariamente. É da As pacientes com endometriose. dor crônica, que têm endometriose, tem a dor da endometriose, tem a dor da musculatura, às vezes junto, tem uma dor da sensibilidade do intestino, tá? Só que resumem tudo como a dor da endometriose. Aí opera e não melhora da dor. Mesmo que remova toda a endometriose, não melhorei da dor. Porque parte dessa dor não era da endometriose, mas, né, já foi. Agora também é do musculatura, agora é do sistema sensorial que está sensibilizado, precisa cuidar dessa sensibilização também, tá? Então, é importante quando a gente avalia, né? Isso eu falo que eu faço na prática. O que fazemos na Hum. prática aqui na clínica, tá? Que não sou só eu, né? Tem eu, doutor Juliano, doutora Juliana, a doutora Lilian está aqui também, tem os fisioterapeutas, os osteopatas que eu vi que também está aqui com a gente, tá? É um trabalho multidisciplinar, porque na avaliação eu vou tentar identificar se a dor da paciente é especificamente da endometriose ou se tem já outros componentes de dor associado. Porque se tiver, Uhum. eu preciso cuidar daqueles fatores também. Caso contrário, não Uhum. só a paciente, principalmente, mas eu também vou me frustrar se a paciente não melhorar depois da Claro. cirurgia, tá? Então a gente É, precisa faz cuidar de sentido. tudo isso, tá? Então eu olhar a paciente como um todo e não só para a endometriose. Nesse caso, a fisiopélvica ajuda pra caramba, né? Fisiopélvico, osteopata, que é o Felipe Takato, osteopata, também pode ajudar bastante em várias situações. Médico especialista de dor, a gente precisa recorrer às vezes para médicos especialistas no tratamento de dor crônica, tá? Então, e por isso que é tão importante, tá, a gente fazer esse trabalho de conscientização, porque, como eu falei, nenhuma paciente que chegou num quadro de dor pélvica crônica começou no quadro de dor pélvica crônica, começaram muito Uhum. antes, no momento que a dor não era crônica.
E provavelmente naquele período que a dor não era crônica, se o tratamento tivesse sido adequado, a dor não teria evoluído para dor crônica. Porque evoluindo para dor crônica, o tratamento é muito mais difícil, muito mais complexo, demanda muito mais tempo, demanda muito mais recurso também, né? Porque são profissionais escassos, de fato, né? No meio médico, tá? O meio da saúde, né? E aí, né? E para custear tudo isso é difícil, de fato, né? Então, sim, quanto mais a gente investir no diagnóstico precoce, tratamento precoce, né? Menos dor crônica a gente vai ver nas pacientes com endometriose. Isso eu não tenho nenhuma sombra de dúvidas, tá? Por isso que é tão importante a gente focar na conscientização. Esse é o primeiro passo para evitar essas Com complicações certeza. posteriores. Verdade, verdade. A Lilian, minha esposa, está colocando aqui, para lembrar, gente, dia 12 e 13 de março tem o Endotox, né, que vão ser 2 dias de palestras assim, mais de Agora. debates, tá? A gente tem, acho que esse ano são mais de 25 especialistas conversando, tá? Diversas áreas de atuação. Tá? 12 e 13 de março, totalmente online, totalmente gratuito também, tá? De novo, fortalecendo a importância da conscientização e de trazer informações de relevância para todo mundo. Tá? Então, só entrar lá no Endotox Oficial e se inscrever. Desculpa, Ana, pode falar. Todos os anos nesse período, né, vocês fazem esse evento. É um evento muito legal. O ano passado eu participei. Isso. Foi online, né, por causa da pandemia, aí foi fácil de conseguir. E será online de novo, muita informação. Tá, gente? A gente não vai fazer presencial, a gente vai fazer online. Vale a pena, porque, por exemplo, eu estou tão longe para eu ir até São Paulo, né? E tem um lado bom da internet, né, da gente ter esse acesso, porque antes a gente não tinha acesso a médicos, né, competentes. Não dizendo que os daqui não sejam, pelo amor de Deus. Mas às vezes assim, a informação não chega tão rápido em alguns lugares e a internet, né, abraçou a gente dessa forma, ajudou a gente a se juntar, né, e ter mais informações mesmo a respeito da endometriose, entre outras coisas. Teve uma pergunta aqui que eu achei muito interessante, sabe? Vamos lá. Tá até aqui na interrogação, não tá nem nas que eu anotei. Quer colocar? Ela falou o seguinte, ó. É uma paciente assintomática que não quer engravidar, certo? E tá perguntando se precisa fazer cirurgia. Tá. Bom, primeiro, depende, tá? Se é assintomática, primeiro, como que está o seu quadro de endometriose? Por quê? Lembra que eu falei que não é só de dor que é a indicação da cirurgia. Uma das principais indicações, sim, é dor, né, e qualidade de vida. Outra é questão de fertilidade, que não é o caso dela, porque ela não está querendo engravidar. E outra é quando a endometriose está oferecendo algum risco à saúde dela. Então, por exemplo, a endometriose que está comprometendo o ureter. Precisa operar, porque senão pode ter um comprometimento da função renal, do rim. E perder o rim. Tem paciente que perde o rim por conta da endometriose. Tá? Então, isso é uma coisa severa. Tá? Graças a Deus, são questões raras, tá, gente? Calma, que estou falando de situações atípicas, mas é importante saber, porque eu não sei como que é o caso dela. Tá? Outra situação é a endometriose do intestino delgado, do intestino fino. Por quê? Nessa localização, a endometriose pode levar a uma oclusão intestinal, suboclusão intestinal, e a paciente precisar de uma cirurgia de urgência por conta do intestino. Tá? Ou também endometriose do apêndice. Endometriose do apêndice, gente, a gente geralmente tem uma indicação cirúrgica porque uma porcentagem pequena dos casos não são endometriose, são tumores de apêndice. Então, às vezes a gente fica na dúvida da imagem e para esclarecer a dúvida a gente precisa operar. Tá? Então, eu citei algumas três dessas circunstâncias, tá? Tem algumas outras, mas são 3 situações em que mesmo com a paciente assintomática ou não querendo engravidar, a gente indica cirurgia, para ir pela saúde da paciente, tá bom? Alça intestinal qualquer não, tá, gente? Estou falando de intestino delgado e de apêndice. Intestino grosso raramente leva um fechamento do intestino. Tá? É muito difícil ter oclusão intestinal ali, tá? Então, eu estou falando especificamente de algumas situações, tá? E por isso que depende, tá? Não é só sintomático, não quero engravidar, não preciso operar? Depende. Entendi. É importante falar sobre isso porque existe, né, essa porcentagem de mulheres. E aí já me perguntaram e eu disse, olha, é complicado falar sobre você não querer engravidar, não querer fazer cirurgia se há necessidade, tem que avaliar. Eu achava que essa parte intestinal também era um fator. Tipo assim, tá no intestino, tem que operar.
Eu Não achava assim. necessariamente. Não necessariamente. Eu achava assim, né? Só intestino é um negócio complicado, todo mundo tem medo da bolsa, né? Assim, de chegar nessa situação, de ter que usar a bolsa. Aí, geralmente, eu disse, ó, veja a situação, né? Faça um exame de imagem, veja com o médico a necessidade. E também, assim, a pergunta, nesse caso não, mas da outra vez que me fizeram, era se precisava usar hormônio, já que não sentia dor. Se eu não quero fazer cirurgia, não quero fazer, né, uso de hormônios e não sinto dor, não quero engravidar, se continuava do jeito que ela estava, porque na época ela não estava fazendo nenhum tratamento. Aí eu disse, olha, Uhum. é uma situação delicada, é bom avaliar com o É, médico, né, ver certinho, porque assim, exato. por mais que ela não seja um gatilho seu, tem outras coisas que podem estar acontecendo lá dentro, né? Tem que avaliar mesmo. Exatamente. Por isso que é tão importante avaliar, né, com detalhes assim em cada caso, tá bom? Não necessariamente precisaria do hormônio, mas algumas pacientes têm um benefício por outros fatores, tá? Então, é sempre individualizar. E a questão da bolsinha, tá? Eu vou falar da bolsinha rapidamente aqui, porque é um medo muito grande. A maioria das pacientes que descobrem endometriose do intestino, a primeira coisa que vai ler na internet e tal, é colostomia, né? Gente, é tão incomum ter que fazer colostomia ou ilostomia, no caso, em pacientes com endometriose, é muito, muito, muito raro, tá? Acontece em algumas situações, sim, tá? Mas são situações geralmente extremas, tá? Então, a gente sabe hoje que a bolsinha não protege necessariamente de algumas complicações. Então, a gente, né, deixou de se fazer muito essas bolsas nas pacientes em cirurgias mais avançadas e mais atuais, tá? Lógico que isso depende muito de quão confortável cada equipe está também. Cada equipe tem uma experiência e tem uma forma de lidar com essas situações, tá? Mas é extremamente raro, mesmo na situação de endometriose intestinal, de precisar da bolsinha. Tá? Extremamente raro. Graças a Deus, então, né? Já calma o coração aí, por favor. E geralmente Uhum. também perguntam se a endometriose pode progredir para um câncer, se de alguma forma ela é mortal. Eu acho que é importante falar Tá, sobre isso. vamos falar assim. Inclusive, vai ser uma temática muito, né, de um bloco específico do endotox, tá? Vamos falar especificamente, ó, endotox a gente vai falar, tem 4 blocos que a gente vai falar esse ano. Infância e adolescência, idade adulta focada em saúde e bem-estar, idade adulta focada em fertilidade e gestação, porque endometriose pode afetar a gestação também, não só infertilidade, tá? E climatério e menopausa. Tá? Então, quando a gente fala de risco de câncer, a gente está falando principalmente dessa última fase da vida da mulher, da idade reprodutora, que é o climatério e menopausa. Tá? E a resposta em relação ao câncer, tá? É que sim, a endometriose em situações específicas pode aumentar um pouco, não muito, um pouco, o risco de algum tipo de câncer, tá? Principalmente o endometrioma ovariano, levando ao potencial risco de câncer de ovário, tá? De 2 tipos específicos, de carcinoma endometrioide e carcinoma de células claras, tá? Isso já está um pouco melhor definido na literatura médica. São todos os pacientes com endometrioma que vão evoluir para um câncer? Não, não são. Mas é uma coisa que a gente sempre conversa com os pacientes chegando no período climatério e menopausa, quando tem um endometrioma. Por quê? Porque o risco de um câncer de ovário, apesar de ser baixo, o impacto que um câncer de ovário vai ter é muito significativo. Tá? E nas situações, às vezes, a gente pondera em operar essa paciente, né, e remover esse endometrioma, o ovário, já na menopausa. Tá? Então, existe sim uma correlação, não é uma correlação forte, não precisamos se desesperar, tá, gente? Eu estou falando do período pós-menopausa, bem pós-menopausa, quando essa chance ocorre de forma mais intensa, aí, né, de uma forma mais provável, mas não é comum, tá, gente? Não é comum, e por isso não precisa se desesperar. É importante falar sobre isso, porque existe esse medo. E é bem característico de quem descobre a endometriose. Já chega, né? Já vai ler tudo que vê no Google, aí chega, ai meu Deus, eu posso ter câncer no ovário, eu não vou ter filho, eu, né, já começa a ficar desesperado. E aí a questão do filho também, né? É um dos mitos que eu vejo bastante. Tem endometriose, não vai ter filho, não tem jeito. Vai ter que ou fazer FIV, ou vai ter que pensar em outra possibilidade aí. E aí, nesse É, caso, não é assim, né, doutor? Não, isso é um mitaço, né? Tipo que Graças a endometriose é Deus. sinônimo de infertilidade, né? Apesar da endometriose ser a principal causa de infertilidade feminina hoje, a grande maioria das pacientes com endometriose vão sim conseguir engravidar. Muitas espontaneamente, tá? E algumas vão precisar de algum tratamento, seja ele cirúrgico,
seja ele tratamento de medicina reprodutiva, como fertilização in vitro, principalmente, tá? Então, mesmo com esses tratamentos, a maioria vai conseguir realmente engravidar, tá? E tem paciente que às vezes tem endometriose até mais avançada que conseguem engravidar espontaneamente mesmo, tá? Tem vários pacientes que com endometriose intestinal, endometrioma, né, conseguiram engravidar espontaneamente. Então, de novo, tá, gente? Endometriose não é sinônimo e não é sentença de infertilidade, tá bom? Então, contanto que, obviamente, vocês busquem tratamento adequado e orientação adequada, tá? Né, e no tempo adequado também, né, gente? Não posterguem muito isso, tá? Se vocês descobrirem, vai avaliando já, vai mapeando tudo que vocês têm que se planejar para o futuro reprodutivo de vocês, para não deixar chegar com uns 40 anos de idade, por exemplo, assim, e agora, né? E agora que eu quero engravidar? Né? E mesma coisa a adenomiose, tá, gente? O pessoal fala assim, fala adenomiose é muito parecido com a endometriose. Né? Então, os cuidados são muito parecidos, inclusive em termos de estilo de vida, bloqueio hormonal. Só a cirurgia que é um pouco diferente, porque a adenomiose é mais difícil, a gente é mais limitado cirurgicamente, tá? Principalmente para quem quer engravidar. Então, aí os cuidados outros são mais relevantes. Geralmente perguntam mesmo da adenomiose se é o mesmo tratamento. Tem alguns sintomas assim que você diria que, por exemplo, esse é mais de adenomiose do que de endometriose? Tem. Sangramento. Tá? Então, fluxo menstrual muito intenso, principalmente se for um fluxo regular, ele está mais associado à adenomiose do que à endometriose. Como a endometriose está fora do útero, ele não costuma causar tanto aumento de fluxo menstrual assim. Pode causar? Pode, mas é menos comum. Tá? Então, cólicas, ambos podem dar. Dor lombar, ambos podem dar. Dor na relação, ambos podem dar, mas geralmente a endometriose causa mais. Mas fluxo menstrual mais intenso, geralmente é mais adenomiose. Então, sim, aqui estão perguntando, quem tem adenomiose pode engravidar? Pode, é da mesma... pode sim, gente. Exatamente. Do mesmo jeito que a endometriose, a adenomiose tem graus diferentes. Tem a adenomiose focal, incipiente, que é bem inicial, tá? A adenomiose moderada e a adenomiose avançada. Naturalmente, quanto mais precoce a adenomiose, mais inicial, melhor essas perspectivas. Tá? E quanto mais avançado, às vezes mais difícil. Verdade. A endometriose de alguma forma atrapalha uma FIV? Foi uma pergunta que eu achei interessante. Atrapalha? A adenomiose ou a endometriose? Não, ambos. Eu vou fazer uma FIV. Tá. Tem endometriose e não tá tão tratada assim. Atrapalha de alguma forma, né, a implantação, algum tipo? Não costuma, mas pode. Tá? Não costuma ser uma regra, mas pode. Tá? Então, tem alguns estudos que mostram, principalmente a endometriose avançada, tá, gente? Estou falando de quadros de endometriose intestinal, tal, em pacientes que fizeram ou só FIV ou cirurgia mais FIV. Tá? Então, pacientes com quadros semelhantes que foram ou só para fertilização ou para cirurgia, tratar a endometriose para depois fertilização. Alguns desses estudos demonstraram que quem fez a cirurgia e tratou a endometriose antes teve melhores resultados de FIV do que quem foi para FIV direto. Tá? Então, tem casos específicos, principalmente pacientes que fazem FIV e não dá certo e que têm endometriose, tá? E que às vezes a gente fala assim, bom, será que realmente não está atrapalhando? Ou talvez esteja nessa situação. E a gente opera e a gente vê muitas vezes melhorando o resultado da FIV depois da cirurgia. Melhora a resposta de óvulos, qualidade de embriões e taxa de implantação também. Só que isso não é uma regra absoluta, porque lembra que eu falei lá no começo que a endometriose não se comporta da mesma forma em todo mundo. Tá? Então, na maioria das mulheres, a endometriose e a adenomiose não vão ser uma barreira. Tá? Em algumas pacientes pode ser sim. E aí a gente tem que individualizar esse tratamento. Mas no caso de endometriomas, né? Uma cirurgia, alguma coisa do tipo. Endometrioma aí tem um aspecto mais relevante, diria assim, em relação à reserva ovariana. O que é a reserva ovariana? É a quantidade de óvulos que a mulher tem nos ovários. Tá? E a endometrioma compromete a reserva ovariana. Não só a presença do endometrioma, mas uma cirurgia do endometrioma, quando a gente vai remover o cisto e preservar o ovário, a reserva ovariana também pode cair. Tá? Então, tem situações que a paciente vai fazer uma cirurgia, por exemplo, né, e precisa da cirurgia por dor ou por qualquer outro motivo, fala assim, olha, mas antes da cirurgia é melhor congelar óvulo.
tá? Porque, principalmente quando tem endometriomas dos dois ovários, quando é endometrioma bilateral, né, a chance de cair drasticamente a reserva ovariana é muito alta. Então, a gente recomenda primeiro congelar o óvulo, preservar a fertilidade, sempre que possível, claro, tá? Para a gente poder fazer a cirurgia já tendo a fertilidade preservada, tá bom? Então, a gente vai ajustando as condutas conforme cada caso. Entendi. Alguém até falou aqui que tem grau 4, fez a FIV e não deu resultado. O que seria esse grau 4, doutor, de Tá, então, endometriose? a gente divide a endometriose basicamente em 4 estágios, né? Então, a gente faz um estadiamento. Então, grau 1 é o grau mínimo, tá? Grau 2 é o grau leve, grau 3 é um grau moderado e grau 4 é um grau avançado, tá? E como a gente avalia esse grau? São algumas notas que a gente dá em termos de aderências, em termos de comprometimento de órgãos e extensão das lesões, tá? Então, isso é uma questão muito mais médica, tá? Com os exames a gente consegue ter uma ideia. Se pega o intestino, pega ovários, tal, a gente sabe que é um grau 4, um grau avançado. Tá? Só que isso não significa muita coisa do ponto de vista prático, tá, gente? Por quê? Porque isso não prediz dor, não prediz fertilidade, nem nenhum outro indicador de prognóstico da saúde da paciente. É muito só para classificar. Assim, um grau avançado, então a gente vai ter uma atenção para isso, tá? Para comparativo só, mas ele não tem uma aplicação prática. É diferente de um câncer, por exemplo, que um estadiamento mais avançado da doença significa um É bom prognóstico pior de explicar vida, isso. entendeu? É muito Entendi. diferente. A gente não tem correlação de estadiamento da endometriose com sintomas nem com fertilidade. E toda endo, essa pergunta foi legal, toda endo é profunda, tem um grau 4? É grau 4? Não, pode ser uma endoprofunda grau 2. Tá? Ah, A profundidade fala de penetração, né? Penetração de profundidade. Mas pode ser uma lesão profunda, mas pontual, que só pega uma região do ligamento uterosacro, por exemplo. E até hoje em dia, tá, gente, a gente não fala muito mais em profunda, porque antes falava profunda com mais de 5 milímetros. E esses 5 milímetros, ó, não tem representatividade clínica nenhuma. Tem paciente que tem com 4 milímetros e fala que não é profunda, se tem muita dor. Tá? Então, hoje, a gente nem fala tanto em profundidade de invasão. Tá? Então, isso realmente não impacta tanto. Respondendo a Daniela, o grau não muda a fertilidade? Pode mudar sim. Quanto mais avançada a doença, potencialmente mais impacto, mas não necessariamente. Tá? Então, tem pacientes que têm grau 4 e que não tiverem infertilidade. Tem paciente com grau 1 ou 2 e tem infertilidade. Tá? Então, como eu falei, não prediz necessariamente fatores clínicos. entendi. É importante falar sobre isso porque os graus, no geral, é uma coisa que confunde bastante. E às vezes a pessoa pensa que tem grau 4 é só porque tem algo profundo, né? Só porque tem uma endometriose profunda. E assim, isso aconteceu até comigo em consultório. O médico perguntou qual era o grau e eu disse, olha, não sei. Eu não sei. A minha profunda expliquei, mostrei meu exame, e até ele se bateu um pouco para entender, para interpretar, né, os Uhum, exames e etc. uhum, Aí eu disse, olha, melhor eu não me aprofundar nessa história de grau, porque eu não vou saber explicar. uhum. É, 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 é mais técnico mesmo, tá? É mais Batendo o olho, a técnico, gente é. fala assim, ó, parece ser um grau 2, parece ser um grau 3, mas se for levar à risca, o que é? Uma avaliação cirúrgica, tá? A gente olha na cirurgia e vai mapeando. Então, tem lesões aqui, 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 vai somando pontos e quantidade de pontos está relacionado a um grau tanto, tá? Então, é muito mais técnico, tá? A gente usa, né, a gente extrapola isso para os exames, para falar assim, ó, pelas características do exame aqui, parece ser um grau 4, tá? Mas, teoricamente, é uma classificação cirúrgica. Doutor, para algumas portadoras, a menopausa seria uma, assim, entre aspas, cura? Tipo, cheguei na menopausa, eu já não vou sentir mais as dores, não vai progredir mais a doença? Essa questão da Tá. menopausa tem influência? Tem influência sim, tá? O que significa a menopausa? Só, gente, para explicar e contextualizar para vocês, né? A menopausa representa o fim, né, da função dos ovários, tá? E os ovários são os órgãos na mulher que vão produzir a maior parte dos estrogênios, tá? O estrogênio é o hormônio que estimula a endometriose. Então, se a menopausa representa o fim da função do ovário que produz, né, os estrogênios,
né? Baixando o estrogênio, a endometriose tende a ficar mais quieta, de fato, tá bom? Só que, a partir do momento que a endometriose fica mais quieta, com falta de estrogênio, outras repercussões vão vir também, potencialmente, para a saúde dessas pacientes. Então, ondas de calor, ressecamento vaginal, insônia, ganho de peso, indisposição, baixa libido, um monte de coisa que vem, de fato, com a menopausa, né, para a maioria das mulheres, tá? Então, em termos de sintomas da endometriose, em cerca de 95% das mulheres, os sintomas vão melhorar muito, tá, com a menopausa. Tá? 5% vão continuar com os sintomas. Então, é relevante, sim. Só que o que acontece? Se essa paciente precisar de terapia hormonal, terapia de reposição hormonal, geralmente essa terapia de reposição hormonal é para repor o quê? O estrogênio. Aí o que vai acontecer? O que pode acontecer, e geralmente acontece, com a necessidade da terapia hormonal, isso vai reativar as lesões de endometriose e as dores podem voltar, ou voltar a crescer. Tá? Então, isso de novo é matemática para discussão no Endotox, no último bloco, no domingo, dia 13, à tarde, tá? Que vai ser sobre climatério e menopausa. A gente vai falar bastante sobre isso. Tá bom? E porque é meio, né, é meio dilema, assim, fala assim, puxa, melhorei das dores, mas agora preciso de hormônio, mas o hormônio vai piorar minhas dores. O que eu faço? Como que a gente maneja as pacientes nessa fase da vida especificamente? Porque a gente separou em fases da vida da mulher especificamente, porque a forma de lidar e manejar no quadro clínico das pacientes, os desafios são diferentes em cada fase da vida. Né? E, consequentemente, como a gente cuida e trata da paciente em cada fase da vida é muito diferente. Por isso que a gente separou, tá? Para dar mais clareza, tá? Para cada paciente que estiver aqui, independente da faixa etária, falar assim, olha, eu sou adolescente, então para mim vai fazer mais sentido, né, falar sobre a endometriose e as dores na adolescência. Eu estou no climatério e menopausa, na minha época da vida é aqui. Tá? Então a gente vai falar sobre isso, sobre a questão da menopausa afetando a endometriose, as dores, né, terapia hormonal, etc. E tratamento medicamentoso, cirúrgico dessas pacientes, risco de câncer, tudo isso a gente vai falar, né, nesse último bloco sobre climatério e menopausa. Tá? Mas é uma excelente, é uma dúvida muito grande, inclusive para profissionais da saúde, tá? Me perguntaram hoje, por sinal, e aí eu aproveitei aqui para poder falar, porque é bem relevante, porque dessa forma, acho que a maioria das mulheres vão querer chegar logo na menopausa. Só, e tomara que ela chegue logo na menopausa, mas não é bem assim, né? Tem os ônus e alguns bônus. Né? Ou seja, tá? É mito que a menopausa cura endometriose. Tá? O que acontece é que a endometriose, com falta de estrogênio, fica mais quieta. E com isso, em 95% das pacientes, os sintomas de dor melhoram. Tá? Mas, hoje, as mulheres e os homens, a população hoje vive muito mais, né, gente? E a terapia hormonal já se mostrou muito relevante para a saúde de muitas mulheres, da maioria das mulheres, para reduzir risco cardiovascular quando introduzido no momento certo, de melhorar a autoestima, de evitar risco de osteoporose e fratura de colo de fêmur, né, quando tiver uma idade mais avançada, de manter a saúde sexual ativa dessas pacientes. Tá? Hoje a gente não vive mais 50 anos de idade como se vivia, né, em alguns séculos atrás. Hoje as mulheres vivem aí 70, 80 anos. Tá? Então, se a gente falar que a mulher que está chegando aos 50 anos na menopausa, ou às vezes até um pouco antes, essa paciente está na metade da vida dela. Né? E privar ela desses hormônios pode fazer muita falta, de fato, não talvez no curto prazo, mas principalmente no médio e longo prazo. Tá? Então, tudo isso precisa ser ponderado hoje, quando a gente vai cuidar dessas pacientes. Não olhar só no hoje, né? A gente tem que olhar também nas fases seguintes da vida dessa paciente. Porque existe até uma medicação, né, doutor, que faz esse efeito parecido com a menopausa precoce, se não me engano, o Zoladex. O Zoladex é um deles, isso, o Zoladex é um deles, tá? Tem outros, Lupron, Leuprolide, tem vários outros medicamentos chamados de análogos agonistas do GNRH, um nome grande, tá? Mas ele realmente gera o que a gente chama de uma menopausa química, né? Uma menopausa medicamentosa. O que esse hormônio faz, tá? Ele não atua no ovário especificamente, tá? Ele atua numa glândula chamada hipófise, que está no nosso cérebro, tá? E ele vai bloquear, vai ocupar os receptores ali dessa glândula que libera os hormônios que estimulam os ovários, tá?
Então, bloqueando, deixa de ter esse hormônio estimulando o ovário, o que é chamado de hormônio folículo estimulante, FSH. Tá? E com isso o ovário fica quieto, ele para de produzir folículos, para de ovular e, consequentemente, né, não tem mais estrogênio vindo dos ovários pela fase em que o medicamento está agindo. Tá? E isso pode melhorar, sim, muitos sintomas da endometriose, diminuir o tamanho dos endometriomas, diminuir o tamanho de biomas, tá? Tudo que depende de estrogênio pode diminuir de fato. Tá? Porém, somente durante a fase, o período que o medicamento está agindo. Tão cedo acaba o efeito do hormônio, tá? O ovário começa a funcionar de novo, tá? Começa a produzir estrogênio de novo e os sintomas voltam. Tá? Então, eu vejo muita confusão em relação não só ao Zoladex ou outros medicamentos como ele, mas também em relação a outros tratamentos, como o Genogest, por exemplo, porque falam assim, me mandaram tomar um remédio, um Genogest, tal remédio, e pediram para repetir o exame depois de 6 meses, tá? E, puxa, eu fiquei super frustrada porque ainda tinha doença, tá? Porque elas estavam imaginando que tomando o hormônio, fazendo o uso da medicação, ia desaparecer e que o exame não ia mostrar mais nada, né? É diferente. Então, o tratamento hormonal da endometriose, gente, não é que nem tomar um antibiótico e vai resolver as bactérias que estão dando uma infecção, tá? E vai eliminar essas bactérias. Não, não é assim, tá? Tratamento medicamentoso e estilo de vida, inclusive, né, serve de controle, tá? Controle principalmente em relação a sintomas e tentar controlar a progressão da doença, tá? Mas só isso? Isso é bastante coisa, né, gente? Se a gente conseguir melhorar a qualidade de vida com isso, evitando uma cirurgia, tá excelente. Então já estamos no positivo. Tá? Verdade, verdade. Você tem acesso às perguntas da caixinha? Tenho sim. Se Tenho sim, estou quiser vendo responder aqui. alguma. Vamos É lá, porque eu vou assim, se escolher deixar, aqui. eu vou falando. É uma característica Tá. minha, né? Eu sou Uhum. tagarela. Se deixar, eu vou Tá. perguntando, perguntando. Poxa, tem Então, bastante aqui, ó. Eu vou apontar o dedo, eu vou você vai fechar o dizer, olho olha, Ana, aqui. chega, tá bom. Pronto. Ó, Porque se deixar, tá. Ok. Então, ó, bati o dedo aqui. Deixa eu ver aqui. Tá, aqui, ó. Opa, peraí. Será que eu consigo? Eu consigo mostrar? Será? tenta aí. Acho que eu não consigo mostrar, acho. Eu, acho que talvez só você consiga, mas eu vou falar o que é a pergunta aqui, ó. Cadê, cadê, cadê? Eu não tô- mas você pode citar, acho que não. Tá. Ó, Dá pra ver por Ab, curtida. Abinadávia. Se tiver o ovário colado no intestino, a cirurgia é perigosa? Não costuma ser, tá? Então, aderências são super frequentes nas pacientes com endometriose, tá? Acho que o perigo tá se o colega cirurgião ou a colega cirurgiã não está habituada a lidar com situações adversas em cirurgia de endometriose. Então, a experiência aí conta muito e a técnica conta muito, tá? Então, o que a gente chama de pelve congelada, né? Quando está tudo grudado e tal, né? Por que se falava de pelve congelada antigamente, principalmente? Porque eram regiões de tanta aderência que o cirurgião falou assim, olha, não tem como mexer, é inoperável. Tá? INOP, que a gente fala, né, na medicina, é inoperável. Mas isso é mais válido para câncer, tá? Porque tem situações assim que falam assim, olha, não tem benefício para a paciente ser operada com tantas aderências ou com tantos tumores ali. Isso não é verdade para endometriose, tá? Porque essas aderências podem ser, com técnicas cirúrgicas adequadas, serem removidas, tá? Entendendo direitinho os planos de secção, onde estão as estruturas pela anatomia, é possível vencer essa barreira das aderências, desfazendo essas aderências e removendo todas essas lesões de endometriose. Tá? Então, o perigo está principalmente quando a equipe médica não está tão habituada assim com situações adversas cirúrgicas, tá bom? E aí sim, o risco de perfurar o intestino, ou não saber que está mexendo no intestino, perfura, aí não sabe o que fazer com o intestino perfurado, que tem, né, é só corrigir ali, tá? Tem os cuidados racionais, antibiótico, eventualmente dreno, tá? Mas sabendo lidar com essas situações que a gente pode se deparar na cirurgia, obviamente o risco pós-operatório reduz muito, tá bom? Então, mais importante do que evitar a situação, a complicação, né, é saber lidar com ela, tá? Aí transpor essa situação diversa, tá bom? Ok.
Você quer colocar alguma pergunta aí, Ana? Porque eu acho que eu só consigo ver, eu não consigo colocar para as pessoas verem aqui. Aqui, Oi? agora foi. Eu fui assim. Foi? Tchum. Ó, Ah, ó, a Leide Dias. Ah, é paciente, ó. Lembre que mudei estilo de vida e estou ótima ah, sem dor, sem cirurgia. Excelente. Isso mesmo, gente. Então você vê que muitas pacientes conseguem sim melhorar a qualidade de vida, né? Mesmo com estilo de vida. Ou só entre aspas. Eu coloco entre aspas porque é muita coisa mudar estilo de vida, né, gente? Está falando de mudar hábito, mudar comportamento, mudar muita coisa. Mas isso é peça fundamental, tá? E eu diria assim, 50% do sucesso de um tratamento de uma paciente, tá? Estou falando por cima, né? Obviamente isso vai ser, a porcentagem vai ser relativo de cada caso, mas 50% é mudança de hábitos, né? E isso não cabe só ao médico, né? Como profissional de também. saúde, minha obrigação é orientar, trazer orientação, trazer a relevância, mas eu não consigo promover essa mudança real nos pacientes. Essa mudança vem de dentro, de cada uma de vocês, né? Então, tendo essa força, essa compreensão também e também essa força de vontade, então, esse comprometimento e disciplina, tá? Como a gente falou no começo lá, isso vai trazer muitos benefícios, tá bom? Então, parabéns, Lady. É, mudar o estilo de vida é muito difícil. É o principal Muito desafio difícil. das. Deixa eu De ver um todos aqui. nós. De todos, é verdade, é verdade. Esse aqui. Deixa eu ver se eu consigo. Eu tô com dificuldade, tô com medo de derrubar o celular. Ó, foi. Dá pra Ixi, ver? agora não está aparecendo para mim. Não está aparecendo para mim. Tá, eu vou ler então. Quer O falar? tratamento para quem Pode tem falar. histórico de TEP e TVP é muito restrito? Fica mais restrito, sim. Então, o que é TEP e TVP? São tromboembolismos, tá? TEP é tromboembolismo pulmonar, tá? Então, tromboembolismo pulmonar, por isso TEP. E TVP é trombose venosa profunda, geralmente é mais na perna, tá? Então, são eventos de trombose. Então, trombose, gente, realmente leva a limitações, principalmente para tratamentos hormonais. Então, tem alguns hormônios que vão aumentar a chance de trombose, tá? Principalmente aqueles que têm estrogênios, tá? Então, anticoncepcionais combinados, tipo Diane, Yasmin, Yas, Elamiciclo. Tem vários aí que têm estrogênio associado, tá? Então, esses tipos de tratamentos hormonais são contraindicados, porque eles podem sim promover outros quadros de trombose, tá? Então, isso limita, sim, algumas situações, tá? Não completamente, isso depende muito se a trombose está ativa ou não, ou quais fatores de trombose essa paciente tem. Às vezes a paciente teve trombose porque fumava e estava tomando anticoncepcional, tá? E às vezes é o tabagismo com anticoncepcional, ó, tabagismo com anticoncepcional hormonal É o é uma mesmo. bomba relógio, tá? É contraindicado o anticoncepcional hormonal combinado, que tem estrogênio, para quem fuma, tá? Mas tem pacientes que têm trombofilias, né? Às vezes genéticas, hereditárias. Tem uma mutação que aumenta a chance de trombose, tá? Então, não é totalmente contraindicado alguns hormônios, mas tem limitações. A gente restringe mais os tratamentos, tá? Fora isso, nas cirurgias a gente tem que tomar outros cuidados também, né? Então, por quê? Porque a cirurgia muito longa também tem um risco de trombose. Então, a gente tem que abrir mão aí de todas as medidas de prevenção de trombose nessas situações, tá? Mas tem algumas limitações, sim. Ó, tem paciente aqui. Oi, Aline, tudo bem? Teve várias, já, é porque a gente foi conversando, muitas passaram aqui, já falaram. Deixa eu ver uma aqui que pode ser continuamento. Olha, esse aqui talvez seja interessante. Dá para ver agora? Ficou bem paralisado agora. Não sei se só sou eu. Ih, caiu. Pessoal, vocês estão me ouvindo ainda? Foi, caiu. Será que foi o Instagram ou foi alguma coisa na rede do Totomil? Quer entrar? Ah, pronto. Vamos lá.
Caiu, gente, desculpa. Coisa rápida. A internet já estava um pouquinho. Caí, gente. A internet já estava Voltei, dando um voltei. sinalzinho. Ia cair, mas Caí, gente. voltou rápido. Caí, gente. Caí, desculpa. Foi falha minha. Eu fui levantar a pergunta aqui, eu, sem querer, fechei a janela aqui e Caiu fechou. todo. Foi. Ai, ai. Não, mas Mas se vamos quiser lá, eu vamos para as falo, se quiser eu últimas. falo. Vamos para as últimas. Esse aqui é sangramento com diumirena é risco para endometriose, paciente já com endometriose. Não necessariamente, tá? Então, assim, o sangramento de diumirena, isso, escapes, né? Principalmente aqueles escapes que vêm de forma inesperada, isso é muito frequente em uso de qualquer método hormonal contínuo, tá? Então, diumirena, Implanon, anticoncepcional contínuo, Genogest, todos eles, tá? Podem gerar esses sangramentos. Só que lembra que sangramento não significa necessariamente, né, e da endometriose especificamente, que a endometriose vai vir do sangramento, que volta pelas trompas, tá? Então, não necessariamente. Só que muitas pacientes nos escapes também têm dor, né? Também tem cólicas, também tem gatilhos de dor, tá? Então, aí isso obviamente vem na cabeça, será que isso está piorando a endometriose porque eu tenho dor junto? Não necessariamente, tá, gente? Então, muitas vezes, principalmente para esses bloqueios, seja de diumirena ou qualquer outro bloqueio hormonal, a principal ação na endometriose é bloqueio hormonal e não bloqueio do sangramento. Tá? Por isso que muitas pacientes ficam bem, inclusive tomando anticoncepcional com pausa. Tá? Porque a questão não é só o sangramento, é o bloqueio hormonal. Tá bom? Então, não significa necessariamente que a endometriose esteja piorando. Ponto de atenção do diumirena, tá, gente? Eu vou falar do diumirena aqui rapidamente porque eu vejo muitas dúvidas. Quando não considerar o diumirena, principalmente. Tá? Endometriose muito avançada, porque geralmente ele não é interessante para um bloqueio sistêmico, ele não bloqueia a ovulação, por exemplo, tá? Então ele bloqueia parcialmente os hormônios, tá? Então não considera em casos muito avançados. Endometrioma ovariano, porque ele não bloqueia a ovulação, então com diumirena o endometrioma pode continuar crescendo, tá? E principalmente, que eu vejo que isso é um fator de confusão muito grande, em pacientes com muita dor. Paciente com muita dor e muita sensibilidade, tá? Que tem dor diária, mal pode encostar, tem muita dor na relação em qualquer posição, tem dor depois da relação sexual, por exemplo, ou seja, tudo dói lá dentro. O diumirena, como corpo extremo, ele pode piorar a dor. Eu vejo muitas pacientes assim, tentei de tudo, aí assim, me recomendaram diumirena, eu coloquei, quase morri para colocar, porque tive muita dor, né? E as dores pioraram depois do diumirena, tá? Então, essas são situações que eu não considero diumirena. Quando a paciente já não tem tanta dor assim, não tem esses quadros avançados, não tem endometrioma, o diumirena pode ser sim uma boa opção, tá? Ou depois da cirurgia, quando a dor já melhorou, como método contraceptivo também é uma boa opção. Tá bom? Mas só dando uma dica para vocês aqui, porque eu vejo muitas dúvidas em relação de diumirena assim. Tem uma quantidade considerável que quando coloca sente assim um certo incômodo. Nesse caso, acho que vale, né, ver outra forma. Ou tem um tempo assim de Exato. adaptação que você acha que vale a pena? Pelo menos 3 meses, 4 meses, 6 Tá. meses. O tempo de Insistir. adaptação. O tempo de adaptação está muito mais relacionado a sangramentos, tá, gente? Porque não é esperado que o diumirena cause dor, tá? Então, se colocou o diumirena e a dor começou a piorar, tá? Isso, para mim, é evidência de que não é o problema, não é o diumirena. Às vezes pode ser porque às vezes ele pode estar mal locado também, né? Tá? Então, pode ser o problema do DIU propriamente dito. Mas isso evidencia que a paciente pode ter muita sensibilidade. Tem algumas pacientes que já me procuraram, falam assim, puxa, eu coloquei o diumirena faz 2 meses, 3 meses, e desde então minha dor piorou muito. Aí eu avalio, tem uma hipersensibilidade, eu encosto no exame físico, no toque vaginal, tem dor em toda a musculatura, em toda a região, tudo onde encosta dói. Então, assim, olha, a primeira coisa, vamos tirar esse DIU. Tá? Tirar o DIU, porque ele pode estar sendo um fator de piora. Né? Então é importante realmente a gente entender, né, que o papel de cada medida de tratamento, cada hormônio, para cada caso. Tá? Então, assim, ouvi dizer que o DIU é bom, mas não é bom para todo mundo. Né? Então, será que é bom para você? Tá? Então, essa individualização e personalização do tratamento é fundamental para o sucesso. É fundamental. Verdade. É importante mesmo. Vamos para a última, então? Pode ser? Vamos para a última. São 10:05 já, quase, né? 10:04. Eu falei.
Se Mas passou muito deixar, vai. rápido, hein? Passou muito rápido. Hã? Vamos para a última. Capricha aí, Ana, então. Ah, Capricha eu tô aí, uma bem tentando. Vou ver aqui cabeluda. uma bem É uma pergunta cabeluda. bem cabeluda. Uma bem cabeluda. Deixa eu ver aqui uma. Tem algumas que já foram respondidas, eu vou passar, né? Direto. Algumas até sem querer a gente já foi respondendo, nem olhou aqui, mas já foi, né, ao decorrer dos assuntos, já foi respondendo. Somente, né? Essa aqui, eu acho que você respondeu, mas eu acho aqui, existe um método contraceptivo indicado para fumante? Tem. Então, contraceptivo, aí não necessariamente sobre endometriose, tá? Mas Não é. tem métodos contraceptivos que não vão aumentar o risco de trombose. Dilmirena é um deles, tá? O Dilmirena está indicado, inclusive, para quem já teve trombose e precisa de um método contraceptivo interessante, ou para quem está anticoagulada, né, para não ter tanto sangramento, tá? Então, tem métodos contraceptivos adequados, sim, tá? Não recomendo o DIU de cobre, tá, gente? Pacientes com endometriose e adenomiose, fujam de DIU de cobre, Boa. tá? Porque o de cobre vai aumentar a cólica e vai aumentar sangramento, vai aumentar a inflamação. Então, a forma que o cobre prata age dentro do útero como contracepção é de gerar inflamação local, tá? E, puxa, de inflamação já basta a endometriose e a adenomiose, tá? Já Então, basta que a gente DIU já de tá. cobre, DIU de cobre piora sintomas, tá bom? Então, fujam de óleo de cobre não. Ah, mas não tem hormônio, eu dizer que é melhor. É melhor para quem não tem dor e para quem não tem fluxo menstrual intenso, tá? Ou pode ser melhor, não necessariamente, tá? Mas para quem sofre já com esses problemas, não. Deixa eu ver isso aqui, para terminar. Não sei se você vai conseguir Vamos lá. ver. Agora estou vendo. Um médico me disse que não apenas o útero, mas sim o ovário também. Só assim para resolver. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Não é para tirar Eu acho que ovários, essa tá? pode dar até cabeludo. Assim, gente, tirar ovário, né, os dois ovários, né? Quando a gente fala de um só, às vezes está muito doente, mas tem um outro saudável. Esse outro saudável, ficando, ele vai ser suficiente para produzir hormônios, tá? Então, não tem problema tirar um quando um está muito doente. Às vezes tem paciente que tem 3, 5 endometriomas no mesmo ovário, está todo comprometido e não tem ovário mais saudável, tá? Não tem tanto benefício em preservar aquele ovário se o outro estiver saudável. Mas tirar os dois ovários em pacientes antes da menopausa, gente, isso não se faz, tá? Isso não se faz mais, tá? Porque isso é o que a gente chama de castração cirúrgica, né? Castração é tirar as gônadas, tá? Que são as estruturas que vão gerar hormônios, né, para as mulheres, e no caso dos homens é quando se faz tirar seus testículos, tá? Seria uma semelhança aí, tá? Então, não basta também tirar os ovários e deixar as lesões de endometriose, porque essa paciente entrando na menopausa precoce, o que ela vai precisar? Quando ela entra na menopausa precocemente, antes dos 40 anos de idade, principalmente, de terapia hormonal, né? E aí, se ela for fazer terapia hormonal e as lesões estão lá, o que vai acontecer com essas lesões? Elas vão ser reativadas, o paciente provavelmente vai voltar a sentir dores, tá? Então, numa cirurgia, tá? Respondendo a Francilma Souza, né? Assim, tirar o útero só se ele estiver muito doente, tá? E se você tiver muito fluxo, não quiser mais engravidar. Ovário, só se ele estiver muito doente também, tá? Porque na maioria das pacientes, o ovário a gente consegue preservar ou ambos, ou pelo menos um deles, tá? Para produzir os hormônios, para que a paciente não precise de terapia hormonal, tá? E o mais importante é remover todas as lesões de endometriose, tá? E não esses órgãos, tá? A culpa não é do ovário, a culpa não é do útero, tá? A culpa não é das trompas. A gente vai removê-los, sim, se eles estiverem doentes e tiverem indicação de tratamento por conta desses órgãos especificamente, tá? Então, ovário, não, a gente não remove, isso não se faz mais. Isso vai gerar mais problemas à saúde geral do que benefícios, tá? Eu acho que foi uma boa pergunta para encerrar, né? Foi Porque, excelente, além de tudo, né? Foi bem cabeluda. foi excelente, foi Porque excelente. é incrível, né? Como a gente ainda se depara com algumas situações chatas como essa, né? Infelizmente. É. E Por olha, isso que são estamos aqui, né, situações, doutor? Por isso que mas estamos eram aqui, conceitos. Mas eram conceitos, Ana e pessoal, que eram válidos algumas décadas atrás. Era isso que se fazia de fato, porque a gente não tinha outros recursos, né?
O diagnóstico, o tratamento da endometriose evoluiu muito, principalmente nas últimas poucas décadas, tá? Últimas poucas décadas, principalmente nos últimos 20 anos aí, mudou muito o cenário. Tá? Então, e eu vejo que, infelizmente, muitos colegas, até por falta de acesso a atualizações, mantêm condutas de décadas atrás. Tá? E é importante evoluir junto com isso, tá bom? E por isso que é tão importante realmente a gente debater aqui, tá? Tem tratamento, tá? Tem tratamento para dor crônica, tem tratamento para endometriose, tá? Algumas pacientes vão conseguir a cura almejada, outras não necessariamente, mas ainda assim podem conseguir uma qualidade de vida almejada, tá bom? Vão conseguir, a maioria vai conseguir se engravidar com tratamento adequado também, tá? Tem vários profissionais especialistas ao redor do Brasil e do mundo. O Brasil é referência internacional no cuidado de pacientes com É endometriose, tá verdade. bom? A gente tem muito a se orgulhar disso, Muitos tá, gente? O estudos, Brasil, muitos profissionais referências internacionais aqui no Brasil, tá? muitos estudos Então, científicos. exatamente. Tá? Então, tem caminho, tá, gente? Eu sei que muitas vezes, né, as dores, né, as dificuldades vão derrubar aí a esperança, mas isso é uma coisa que a gente não pode perder, tá bom? Então, se apeguem aí a uma rede de apoio, né, seja por colegas aí, né, e amigas digitais, diria assim, né, como Digitais. as comunidades que se constroem, tá? Mas também cuidado, tá, gente? Porque eu vejo que às vezes as informações rolam tão à solta, né? Que às vezes eu vejo muitos pacientes lendo história de outros pacientes, falam assim, meu Deus, será que eu vou ter isso também? Será que eu vou ter isso também? Será que eu tenho isso também? Né? Então, acho que essas comunidades, tá? Uma sugestão, precisam ser muito mais como uma rede de apoio, né? Do que um desabafo também, né? E acho que é uma coisa que a gente tem pensado muito, como a gente consegue ajudar também, porque a maioria dessas redes não são facilitadas por profissionais de saúde, né? Para tirar dúvidas, esclarecer alguns mitos, como a gente está fazendo aqui. Tá? E Exatamente. às vezes as informações de formas desencontradas ou não bem alocadas ali podem piorar a situação ao invés de melhorar. Né? Então, é Exatamente. super importante, sim, trazer essa conscientização, e por isso que a gente está com a iniciativa do Endotox. Tá? A Endotox, a gente teve essa iniciativa para vocês, tá bom? Justamente porque a gente viu o quanto que falta de informação para os pacientes, né? Para quem realmente precisa, tá? Assim como falta, sim, para profissionais de saúde, mas que existem congressos médicos diversos, tá? Mas eu vou falar, nos congressos médicos sobre endometriose, a gente não aborda tanta coisa quanto a gente vai abordar no Endotox, tá? A gente não aborda. Isso é uma coisa que a gente tem conversado frequentemente. O Congresso médico fala de hormônio e cirurgia, basicamente. Tá? Não abordam estilo de vida, e por isso que eu vi que alguma pessoa colocou aqui, por que os médicos não falam sobre alimentação, sobre estilo de vida? Porque eles não foram ensinados. Tá? Não foram ensinados, a gente não é ensinado sobre isso na faculdade. Tá? A gente foi estudar isso depois. Tá? Então, informação é fundamental, e a partir da informação e educação que a gente transforma o nosso futuro. Tá? E isso não é um papel só meu, não é um papel só do grupo aqui da clínica, do Endotox, não só da Ana, né, no seu perfil, mas um papel, uma responsabilidade de todos nós. Tá? Porque se cada um de nós aqui, das 98 pessoas agora ao vivo aqui, se todos Distribui nós informação. colaborarmos com essa informação, exatamente, quantas pessoas cada pessoa aqui conhece, tem contato, né? Se a gente divulgar isso para a nossa rede de contato, quantas milhares de pessoas a gente já está atingindo, tá? Então é uma responsabilidade de todos nós, tá bom? Então, deixo o convite de novo, tá, gente, para se inscrever. Já tem mais de 1.100 inscritas já no Endotox desse ano, tá? Já batemos o ano passado já, tá? São todas muito bem-vindas. A gente vai responder perguntas de vocês ao vivo lá, tá? Vai ter outras surpresas para vocês lá também, tá? Mais de 25 profissionais, dia 12 e 13 de março, totalmente gratuito. Tá bom, gente? Então, todos estão super convidados Compartilhem, para né? se inscrever e compartilhar. Estarei lá Exatamente. também. Estarei lá. E mais uma vez, obrigada, né, doutor? Como eu falei no início, né, para quem não estava, é uma enorme satisfação ter você aqui no meu perfil. É um médico que eu confio bastante, né, que eu já acompanho há um certo tempo e eu gosto muito do que é dito, o cuidado que você tem com as pacientes, a forma, não só olhar realmente de uma forma
médico-paciente, mas olhar de uma forma geral, o todo. Eu tenho seguidoras aqui que dizem que só a consulta são 3 horas. Esse é um cuidado que poucos médicos têm. Calma, As três pessoas horas pedem também 3 não. 1 hora e meia. horas. Uma hora e meia Meu a Deus primeira do céu, a consulta. manhã toda com odontologia. 3 horas é bastante, né? 3 horas eu não Tira todas consigo, as mas... dúvidas, esclarece, e eu fico muito feliz de trazer esse tipo de conteúdo aqui, né, para o IG, e fico muito feliz, vou deixar gravado, muita gente perguntou, né, eu falei até com o Dr. Tomil que eu tinha intenção de deixar gravado aqui no perfil, eu acho que vai esclarecer muitas dúvidas, né, que chegam com todos os... Faz parte a gente, né, ter um profissional que ajude a gente a solucionar, né, essas dúvidas e etc. Obrigada mais uma vez e eu espero que, né, todas participem do evento e qualquer dúvida, Dr. Tomil também, não só o Dr. Tomil, mas como todos da clínica são bem receptivos, né? Eu converso bastante nas lives da sua esposa, eu também assisto. Então, sempre que, né, tiver alguma coisa, a gente fica ligada e acompanha. Perfeito. Muito obrigado de novo, tá, Ana, pelo convite. Adorei, tá? Manter saudade aí das lives aí, né? Eu me empolgo também, eu sou japonês, costumo falar pouco, tal, mas na live eu gosto de compartilhar o que eu aprendi, né? Tive a oportunidade de aprender nos meus estudos e com vocês, né? Eu aprendo muito com meus pacientes também, né? Então, cada desafio de cada paciente para mim é um incentivo para me aprofundar mais, tá? E acho que nada mais justo de transferir esse conhecimento que eu adquiri com vocês, né? E para vocês principalmente, tá? Então, de novo, obrigado, Ana. E obrigado a todo mundo para quem acompanhou aqui esse Vai bate-papo. ficar gravado, já perguntaram de novo, vai ficar gravado, vou deixar aqui no IG, e aí, ao decorrer, né, do tempo, vocês podem ter acesso aqui às informações, tá bom, gente? Boa noite. Top. Tchau, Ana. Tá obrigado. certo, gente. Tchau, gente. Boa noite, obrigada. Bom Até mais, descanso. pessoal. Tchau, tchau.